Luz é um jovem alegre que sempre sonhou em se tornar um aventurador bem-sucedido para poder dar uma vida de luxo à sua família. Para alcançar seu objetivo, ele deixa seu pequeno vilarejo e vai para a cidade se registrar como um aventurador. Mas não é fácil para ele. Neste mundo, a deusa criou 9 raças, e os humanos são considerados a mais baixa delas. Como resultado, eles sempre são alvo de racismo, e Luz experimenta isso assim que pisca na cidade. Um aventurador bestial manda sair da estrada de forma rude, e Luz só pode pedir desculpas mesmo não bloqueando o caminho. De qualquer forma, quando chega à guilda, registra-se como um aventurador, e a recepcionista lhe diz que novatos como ele recebem a classificação F inicialmente. Ela pergunta se ele tem um presente que possa desempenhar um papel em sua avaliação, e Luz responde entusiasmado. Ele conta que seu presente é chamado de gacha ilimitada, e ele pode puxar coisas do nada. Como explicar não é suficiente, Luz decide demonstrar e chama seu dispositivo de gacha, que imediatamente é ativa. A gacha rola um cartão de faca, e quando Luz libera o cartão, uma faca materializa-se na mesa. No entanto, a faca está toda dobrada, e Luz fica pânico. Ele conta à recepcionista que geralmente funciona melhor e usa sua habilidade algumas vezes, mas o resultado é semelhante. Ele puxa uma maçã podre e pão mofado, fazendo a recepcionista convencer-se de que este fracasso merece apenas a classificação F. Luz aceita felizmente e então pergunta se há trabalhos que pode pegar imediatamente. A recepcionista aponta para o quadro de avisos onde estão postadas todas as tarefas fáceis, mas Luz fica nervoso ao vê-lo. A recepcionista percebe que Luz é analfabeto além de um fracasso. Mas essa parte não é surpresa, porque os humanos têm taxas de alfabetização baixas. Ela lhe diz que pode fazer coisas básicas, como carregar pedras e coletar madeira, mas que pagam muito menos do que outras tarefas. Luz aceita isso, e após um dia de trabalho duro, consegue reunir dinheiro suficiente para alugar um quarto. Ele ainda precisa depender de sua habilidade de gacha para a comida, mas está confiante de que conseguirá. No entanto, um bando de bestiais tem outro plano para ele, e eles se colocam deliberadamente no seu caminho para que ele bata neles. O líder imediatamente começa a gritar com Luz por bater nele e sujar suas roupas. Antes de levar embora sua carteira, Luz pânico, pedindo que devolvam o dinheiro porque não terá onde morar caso contrário. Mas o Homem-Lobo simplesmente o empurra, dizendo que ele precisa pagar pela lavagem de roupas. Os bestiais deixam Luz deitado em uma poça de lama, e todos que passam por lá o aconselham a dormir nos miseráveis bairros sujos com os outros humanos. Luz se sente realmente desesperado nesse momento, mas então alguém estende uma mão para ajudá-lo. Instintivamente, ele agarra a mão da bela elfa em frente a ele, mas percebe um segundo depois que sua própria mão estava suja. Luz cai de costas, pedindo desculpas à elfa por sujar sua mão, mas ela diz que está tudo bem. Ela o assegura que não vai machucá-lo, mas anos de racismo e discriminação não o deixam acreditar nisso. Para provar seu ponto, a mulher elfa se abaixa e o abraça, deixando Luz sem palavras. Mesmo enquanto as pessoas na rua zombam da elfa por se curvar tão baixo pelo bem de um humano, ela ajuda Luz a se levantar novamente. Traz a elfa a um grupo com pessoas de diferentes raças que se apresentam como a tribo Concordive. Eles explicam que formaram uma tribo com um membro de cada espécie que a deusa criou, e estavam faltando um humano. O bestial Garou se apresenta primeiro, seguido pela elfa Sasha, que conta sobre os demais membros da tribo. Há Drago, o Dragonote, Diablo, o Demônio, Uburu, o Oni, Sion, a Elfa Escura, Nano, o Anão e Santor, o Centauro. Guru diz que estavam apenas procurando um humano para completar sua tribo, e então Sion adiciona que criaram essa tribo para acabar com o racismo e criar um mundo onde todos são tratados igualmente. Luz acha isso demais para ser verdade, mas não pode passar por cima de uma tal tribo maravilhosa, e aceita alegremente se juntar às Concordive Tribes. Logo, eles começam a fazer aventuras, e Luz é o menor Link em sua equipe. Ele precisa ser resgatado dos monstros por Drago e Sasha, que o aconselham a ser mais cuidadoso, pois um golpe dos monstros o matará. Luz se desculpa por sua negligência, mas Sasha examina-o para ferimentos enquanto o instrui a ficar atrás dele sempre. O resto da equipe começa a teorizar Sasha porque ela está obsessionada com Luz e se importa muito com ele, e ela fica vermelha ao explicar que apenas vê ele como um membro da tribo. Luz se sente inútil porque não pode fazer nada além de carregar as malas, mas Drago diz que faz chá delicioso, e isso é bom o suficiente para ele. Luz fica realmente feliz ao ouvir isso, e segue alegremente o grupo mais fundo no subterrâneo. Logo, eles chegam a um espaço aberto com apenas uma entrada e saída, e os membros da tribo olham um para o outro antes de decidirem que esse é o lugar perfeito para seu plano. Ignorando o que o plano é, Luz começa a preparar chá para todos quando Drago se aproxima dele e o informa que foi demitido da tribo. Luz nem sequer processa a declaração e pergunta o que fez para ser demitido, e o bestial Geru diz que foi demitido porque não faz nada. Todos dizem a Luz que ele é inútil e estúpido, e até Sasha parece revoltada com ele. O resto da equipe começa a insultá-lo e a raça humana.
Luz pensa que isso deve ser algum tipo de brincadeira, mas eles dizem que ninguém tem tempo livre para brincar com um lixo inútil como ele. Ele pergunta por que estavam tão amigáveis com ele antes, e eles respondem que era apenas uma atuação. Drago diz que seus superiores notaram seu presente, a gacha ilimitada, e pensaram que ele poderia ser um mestre. Por isso, ordenaram que a Concordive Tribes vigiasse de perto, mas uma vez que determinaram que seu presente era inútil e ele não poderia ser um mestre, deram sinal para eliminá-lo. Sasha é a mais aliviada de que não precisem mais mantê-lo, porque se ele fosse realmente um mestre, ela teria que se casar com ele. E só de pensar nisso a assusta. Luz não entende o que significa mestre, mas então Drago diz que já lhe disseram o suficiente e precisam terminar com ele antes que mais aventuradores cheguem aqui. Garou imediatamente imita o Wolverine e puxa suas garras de metal, usando-as para cortar o rosto de Luz. Somente agora Luz percebe que está realmente em apuros, e não há saída para esse problema. Desesperado, ele corre o mais rápido possível, e os racistas riem dele, dizendo que não vão permitir que ele escape. Sasha atira uma seta no seu perna, e quando Luz cai no chão e começa a gritar, os elfos racistas dizem que ouvir gritos humanos é música para seus ouvidos. Garou decide fazer Luz gritar mais e começa a atacá-lo, mas Dragon interrompe dizendo que precisam fazer parecer que o humano morreu em uma emboscada de monstros. Garou obedece e se prepara para finalizá-lo, mas Luz arrasta-se desesperado para salvar sua vida. De repente, o chão sob ele começa a brilhar, e Luz percebe que está no centro de um círculo de teletransporte. Drago nota também e ordena a Garou que finalize logo. Mas antes que ele possa alcançar Luz, o círculo de teletransporte faz seu trabalho e o leva embora. No entanto, a situação não melhora muito para Luz mesmo após ser salvo dos traidores. O círculo de teletransporte o leva a um local aleatório no subterrâneo, e ele sabe que assim que um monstro o encontrar, estará morto. Começa a lembrar de sua família, enquanto se pergunta o que fez para merecer ser traído. Ele pensa sobre como todos trataram-no tão bem antes de decidirem traí-lo. Agora entende que seu comportamento gentil era apenas uma atuação para que ele acreditasse neles completamente, e mostraram suas cores reais no final. Está realmente furioso e canaliza sua raiva para sobreviver. Levanta-se, jurando vingar-se desses bastardos e destruí-los com suas próprias mãos. Bem, antes que possa soltar mais palavrões, Luz ouve um grunhido baixo vindo atrás dele, e quando se vira, encontra um monstro nível 1000 olhando-o. Pode-se ver o monstro porque é algo direto de conto de fadas. Luz percebe que foi teletransportado para o nível mais baixo do subterrâneo, e ele tinha uma melhor chance de sobreviver à sua tribo do que a esse monstro. Enquanto se pergunta como pode até mesmo lutar contra o monstro, seus pensamentos vagam para seu presente, a gacha ilimitada, e decide arriscar. Começa a pressionar o botão de gacha repetidamente, e então de repente, seu presente comum transforma-se em algo além de suas mais loucas imaginações. Uma grande circunferência mágica aparece abaixo dele, e o dispositivo de gacha começa a se potencializar. Luz não entende nada, mas justo quando o monstro salta nele, a rolagem do gacha é concluída. Uma serva de nível 90999 aparece de lá e destrói o monstro instantaneamente. Tudo termina antes que Luz possa piscar, e então a serva de aura de cultivo começa a caminhar em sua direção. Ela se ajoelha diante dele e cura imediatamente suas feridas, dizendo que não aguentava ver sua pele macia sendo ferida, então curou sem pedir permissão. Luz não pode acreditar que está perfeitamente bem agora. E então a serva pergunta seu nome. Introduz-se como Luz, e a serva fica realmente feliz ao aprender seu nome. Ela jurou pelo código de honra das servas, prometendo servi-lo até a morte. Luz diz que está tudo bem, mas ela pelo menos deveria dar seu nome primeiro. A garota se apresenta como Mei, a serva sempre buscando, e diz a Luz que veio de uma carta super ultra rara em sua gacha ilimitada. Bem, Luz recusa acreditar que uma serva de nível 999 viria de seu presente inútil. Mas Mei pergunta permissão para usar sua habilidade de avaliação para ler os detalhes finos. Ele imediatamente concede a permissão e Mei usa seu Sharingan para descobrir que suas habilidades estão ocultas sob uma forte ocultação, e qualquer um abaixo de seu nível não pode vê-las. Ela diz a Luz que sua gacha ilimitada é muito mais útil do que ele pensa. As cartas que rola altamente dependem da densidade de mono de sua localização. E como se descobre, existe outra classe de raridade além da ultra rara de Mei. Mei explica que a densidade mágica da superfície é muito pobre, mas nas profundezas do subterrâneo, o ar está cheio de mana, o que permitiu que ela a puxasse. Ela elogia a Luz por sua coragem em ir às profundezas do subterrâneo sozinho para liberar todo o potencial de seu presente. E ele diz que é um fracasso que não conseguiu nem chegar perto do subterrâneo sozinho. Começa a chorar enquanto conta como sua tribo o traiu no subterrâneo. Começa a reclamar sobre como eles prometeram criar um mundo livre de discriminação apenas para enganá-lo, e jurando vingar-se deles. Mei o abraça, dizendo que não pode entender o que ele passou, mas fará o que ele desejar e destruir os bastardos que o machucaram não será difícil para ela. No entanto, Luz diz que ela não pode fazer isso. E não é porque ele é bondoso. Ele apenas quer vingar-se com suas próprias mãos, mas não é possível agora porque ele é muito fraco.
Jurando que fará todos sofrerem antes de matá-los, Mei se ajoelha novamente, dizendo que se ele quiser crescer o suficiente para vingar-se, ela o ajudará com isso. Ela diz que acredita no seu potencial e Luz só pode agradecer. No entanto, ele não está satisfeito apenas com um vilão poderoso em seu hareme e decide usar ainda mais o ambiente rico em mana do subterrâneo. Ele usa sua gacha ilimitada novamente, chamando mais servas de alta classe para que possa criar um reino que servirá como base para sua vingança grandiosa. Passaram 3 anos desde aquele dia fatídico, e agora Luz governa centenas de servas dentro de um palácio que ele construiu para si mesmo. Mei sempre está ao seu lado, como prometeu no dia que conheceu-a. Todas as servas parecem estar completamente encantadas por ele, cantando e felizes por serem notadas por ele. Enquanto Mei diz a elas todas para se comportarem adequadamente, ele sai do castelo e começa a se mover para o mercado local, onde todos reconhecem ele como um dos vendedores que o chamam para seu lugar para café da manhã. Enquanto outros contam sobre a escassez de alimentos doces no país, Luz promete resolver o problema em breve. Enquanto Mei diz a ele não se preocupar com tarefas tão pequenas, pois ela garantirá que o problema logístico seja resolvido o mais rápido possível, Luz percebe que terá que criar um novo sistema para lidar com logística, pois a população deste lugar aumentou várias vezes nos últimos 3 anos. Ele pergunta a Mei onde estão os outros de seus chamados lendários, e Mei responde que Yuki, o domador de bestas, está ocupado criando mapas da área próxima aos subterrâneos, espiando florestas por qualquer problema. Luz pensa em todas as bestas que vagam pelas florestas, mas sabe que elas não representariam nenhum problema para uma domadora de bestas genial como ela. Mei continua dizendo que Ellie, a maga, está trabalhando incansavelmente, tentando criar a magia especial em linha com seu plano grandioso. Luz se pergunta se Ellie será capaz de lidar com isso, com tantas complexidades nas feitiços que ele pediu a ela para criar. Ele pergunta sobre Nas, o cavaleiro vampiro, que é excelente em combate corpo a corpo, mas um pouco burro em outras áreas. Mei responde que lhe deu o trabalho de patrulhar as áreas do castelo para que ela não use sua cabeça vazia e se metesse em problemas. Luz não se incomoda com ela, pois ela torna as coisas mais interessantes no castelo. Em seguida, eles retornam ao castelo, onde Luz é chamado por Jack, o último de seus 4 chamados lendários, que pergunta se Luz está pronto para treinar. Mei parece um pouco irritada e diz a Jack que ele deve se referir a Luz pelo seu pronome correto, que é mestre. Mas Jack é um verdadeiro Sigma que não acredita nessas besteiras feministas, então ele ignora completamente ela. Luz diz a Mei que está tudo bem, pois considera Jack um irmão mais velho e diz a Mei que pensa que irá para sua sessão de treinamento com Jack agora. Dentro do campo de treinamento, eles se preparam para se desafiar quando, com uma velocidade surpreendente, Luz corre em direção ao seu chamado. Ele o soca diretamente no abdômen sarado, empurrando-o para trás com sua força surpreendente. Jack parece satisfeito com a força de Luz, afirmando que qualquer normal aventurador teria morrido se tivesse sido socado assim, mas ele pode suportar porque está construído como um tanque e pode absorver um monte de danos. Eles se encontram no meio do campo novamente, com socos colidindo antes de recuarem. Luz segue com uma série de golpes, que Jack evita. Enquanto isso, Nas ainda está patrulhando os corredores, balançando sua cabeça vazia, quando é cumprimentada por algumas das outras servas, que começam a falar docemente com ela, dizendo que todas se sentem seguras porque Nas está sempre lá patrulhando, garantindo que não há perigo escondido. Nas fica extremamente feliz, o que é exatamente o que eles queriam, então decidem brincar uma peça nela ao sugerirem que ela deve ir e garantir que as câmaras de luz estejam seguras e nada errado esteja acontecendo lá. Nas pensa que é uma ideia ótima e vai para o quarto, mas quando tenta abrir, Mei surge de dentro. Nas pergunta a Mei o que ela estava fazendo no quarto de Luz, já que ele deve estar treinando neste momento. Mei começa a corar, dizendo que estava tentando limpar o quarto enquanto ele estava fora. Nas diz que ela deve verificar o quarto para qualquer perigo. Mas antes que Mei pudesse repreendê-la, Nas entra no quarto e nota a cama toda bagunçada. Ela declara que parece que alguém esteve na cama cheirando os travesseiros e rolando por eles, e pergunta a Mei se ela fez isso intencionalmente. Mei decide usar sua cabeça vazia a seu favor e confiante diz que é seu estilo especial de fazer a cama. Nas fica impressionada e pergunta se ela pode aprender a fazer isso também, mas Mei recusa, dizendo que é um segredo especial que ela não pode revelar ainda. Com isso, Nas se lembra que as servas queriam que ela entregasse uma mensagem também. Então ela tira um pergaminho e dá a Mei, que percebe que as outras servas estão revoltadas com ela por monopolizar o quarto de luz e nunca deixá-las limpar. Mei diz a Nas não se preocupar com isso, pois ela lidará com as servas por conta própria, e até dá a Nas algumas moedas extras para manter a boca fechada, que ela aceita felizmente e caminha embora. Ela imediatamente sai para o mercado e começa a olhar por todos os itens alimentícios que pode comprar com o dinheiro, mas finalmente decide tentar os panquecas fofas junto com leite fresco. Com isso, ela felizmente marcha de volta ao castelo onde encontra Yuki sentada em um... Ela pergunta a Yuki se seu trabalho nas florestas está terminado e, cansada das baboseiras de Nas, ela mostra que já criou o mapa que Mei queria e está de volta para entregá-lo. Nas parabeniza e retorna para sua patrulha antes de entrar no Salão do Trono.
Uma vez dentro da área do trono, ela começa a gritar seu coração inteiro, já que não há ninguém para pará-la. Depois disso, ela salta no próprio trono e começa a mexer nele quando acidentalmente quebra uma das asas de uma estátua de anjo. Assustada com Mei, ela imediatamente coloca a estátua de volta mal feita e corre para fora do salão do trono. Voltando ao campo de treinamento, Lucy e Jack continuam se desafiando, quando Jack sugere que eles terminem o dia e vão tomar banho. Eles logo se movem para o banheiro e, uma vez dentro da banheira gigante, Jack elogia Luz por aprender todas as habilidades tão rapidamente, afirmando que ele é forte o suficiente que muitas criaturas nos subterrâneos seriam brinquedos para ele, o que significa que mesmo alguns podem desafiá-lo na superfície, mas avisa-o que ainda existem alguns que gostariam de completamente destruí-lo à primeira oportunidade que tiverem. Luz fica sério ao pensar na traição que enfrentou 3 anos atrás, como ele afirma que não ficará satisfeito até obter sua vingança. Voltando para as câmaras de Mei, ela chama as 4 servas problemáticas e pergunta o que diabos é o problema enquanto lê a carta de volta para elas. Diante de Mei, as 4 servas ficam silenciosas, não sabendo o que dizer. Elas se desculpam, dizendo que era apenas uma maneira de mostrar apoio, já que sabem que Mei está muito ocupada. Mei diz a elas não se preocuparem com seu trabalho e focarem no seu próprio. Ela nega sua solicitação para limpar o quarto de Luz e, em vez disso, castiga-as dando a elas a ordem de limpar na galeria que leva ao salão do trono à mão. As servas ficam surpresas com isso, dizendo que a galeria é muito longa, mas Mei diz a elas para continuar, pois manterão ocupadas enquanto ela estiver fora com Luz em uma missão. Na rua, Naz está colada à janela de uma loja, olhando para um guante que deseja comprar, mas não tem dinheiro para isso. Enquanto está lá, acaba se batendo com Ellie, que pergunta o que Naz está olhando. Naz aponta para o guante e pergunta a Ellie por que ela voltou tão rápido, já que deveria estar vigiando a nova construção. Ellie responde que a construção está indo bem, então decide dar uma pausa rápida. Logo começam a discutir quem é mais próxima de Light e quem é mais importante. Ellie dizendo a Naz que está diretamente envolvida no plano de vingança que Light está elaborando, diferente dela. Ellie também afirma que recentemente teve uma noite agradável compartilhando chá com Light, onde eles discutiram seus progressos e promete que na próxima vez que se encontrarem, vai organizar um jantar privado. Naz diz que até quer ter chá com o mestre antes de dizer a Ellie que está em combate corpo a corpo, então se ela quiser ajuda, pode procurá-la. Ellie sorri e diz que certamente vai aproveitar isso algum dia, e então Naz retorna à sua tarefa sem importância. No castelo, as 4 empregadas estão tramando contra Mei, dizendo que ela não é melhor que aquele homenzinho irado da Alemanha, questionando se devem denunciá-la para Light por trás das costas. Mas elas reconsideram porque ninguém quer sofrer sua ira. Uma delas percebe que Light se importa tanto com Mei porque ela foi sua primeira chamada, enquanto a loira afirma que Light levou 2 meses para finalmente chamar Yuuki, o que significa que estiveram sozinhas nas masmorras por 2 meses inteiros. Elas ficam extremamente ciumentas e começam a rolar pelo chão fazendo coisas estranhas de ciúmes antes de decidirem fazer magia voodoo, enquanto sentadas à mesa e cantando para que Mei seja eliminada. Infelizmente para elas, Mei ouve tudo isso e entra no quarto delas, novamente as cercando. As empregadas imediatamente começam a se desculpar, dizendo que apenas estavam um pouco ciumentas e nunca realmente queriam dizer nada. Mei diz para pararem de fantasiar sobre besteiras, pois durante os meses entre ela ser chamada e Yuuki ser chamada, Light estava ocupado aprendendo tudo sobre magia e praticando todas as artes marciais que podia tentar, então elas nunca tinham tempo para fazer outra coisa. Isso alivia um pouco as empregadas. Enquanto Mei afirma que veio aqui porque sentiu que foi muito dura com elas, agora percebe que não foi. Então ordena que limitem o trono também. Como tem tempo suficiente para praticar magia voodoo completamente à mercê de Mei, elas não têm escolha senão seguir suas ordens, limpando todo o trono. Decidem manter a boca fechada dessa vez, para evitar problemas ainda maiores. Mas enquanto varria o trono, a idiota de cabelos verdes acaba derrubando um pedaço de asa de anjo, que foi quebrado por Naz. O pedaço cai no chão e as empregadas ficam horrorizadas pensando que foi culpa delas e imaginando o que Mei fará com elas. No dia seguinte pela manhã, Light entra nas masmorras encontrando Naz, Ellie e Yuuki esperando por ele. Ele cumprimenta-as com bom dia enquanto Naz e Ellie já começam a discutir. De repente, porém, um monstro surge das sombras e Light congela ao perceber que é um demônio. Ele sabe que é muito mais forte do que antes. Mas o trauma daquele dia ainda o assombra. Seu sangue congela toda vez que vê o monstro. Seu grupo, porém, não tem medo. Todos ficam enfurecidos com o fato de que o demônio deixou Light perturbado. Naz se prepara para cortá-lo em pedaços, enquanto Ellie pede permissão para extirpar toda a espécie de demônios deste mundo. E Yuuki se pergunta se poderia encontrar o inferno e empurrar esse monstro diretamente nos abismos mais profundos. Apenas sua aura faz o monstro gemer de volta, percebendo que está completamente desarmado. Light, no entanto, acalma seu grupo enquanto recupera o controle e caminha lentamente para o monstro. Dando-lhe uma palmada, ele sabe que mesmo se deu a ordem brincando, suas chamadas lendárias realmente extirpariam toda a raça do mundo. Então se vira para eles, dizendo que precisam se mover para a superfície pois vão começar seu plano de vingança hoje.
No exterior, os seres bestiais se curvam diante do peludo que era parte do grupo que traicionou Light e o deixou para morrer. Ele parece ter sido elevado à celebridade local, pessoas literalmente implorando para que ele se case com suas irmãs. Ele caminha junto com seus cúmplices como um total chefão quando nota um humano criança esfregando lixo para encontrar algo que pudesse comer. O peludo é um racista enorme e por nenhum motivo decide jogar o menino fora, dizendo para correr e nunca mais aparecer na área se quiser viver. Os outros bestiais aplaudem-o como idiotas, mas o som morre quando ele entra na taverna. Ele seleciona a melhor cadeira e diz aos seus cúmplices para pedirem tudo o que quiserem, pois ele fez pilhas gordas que precisa gastar antes que a receita interna o pegue. Enquanto humanos estão famintos lá fora, esses peludos recebem grelhas de carne carregadas em um grande prato. Eles todos elogiam ele por se tornar ídolo para todos os bestiais, mesmo sendo nascido nas ruas e subindo dos bairros baixos para se tornar o líder que todo mundo quer seguir. Ele afirma que não é tão fácil se tornar como ele, pois ele dominou a arte da persuasão e dado que os bestiais são instintivamente seguidores, ele só precisa explorar isso corretamente e pode viver como um... Afirma que a parte mais importante é organizar os trabalhos e decidir quais são lucrativos e quais requerem muito esforço por pouco dinheiro e poder. Um dos idiotas peludos pergunta se o trabalho que fez 3 anos atrás com a parte Concórdia do 12 foi lucrativo. Outro peludo o repreende por perguntar, e o lobo bestial diz que infelizmente a federação que contratou eles jurou sigilo, então não podem revelar informações sobre isso. Ele se lembra que foi o trabalho mais confortável e melhor pago que aceitou, pois tudo o que tinha que fazer era matar um pequeno e inútil garoto humano, e agora é rico e famoso, mas o incomoda que nunca descobriu para onde levava o portal. Mas não pensa que há nenhuma chance de Light ter sobrevivido. Pensa no que exatamente este mestre era que a Federação estava tão determinada a encontrar, mas sente um arrepio percorrendo sua espinha, o que significa que investigar mais profundamente poderia ser perigoso. Seus pensamentos são interrompidos por uma bela garota que se revela ser Mei. Quando ela interrompe-os e pergunta se podem conversar, ela pergunta se ele é o Garrow, o líder dos bestiais, e ele bebe um gole de seu copo antes de assentir. Mei mente para ele que é a empregada do Mestre Light, que pertence a uma família de descendência nobre. Garrow fica surpreso ao saber que Light era membro da nobreza e se pergunta se seria mais lucrativo se tivesse mantido ele vivo. Mei continua mentindo, dizendo que tem estado procurando Light há 3 anos e todas as informações levaram-a a este país, onde ele foi visto com uma nova equipe. Geralt responde que era membro dessa equipe, e Light estava realmente com eles, o que faz Meis olhos encherem de lágrimas, como ela mente que ouviu que Light morreu nas masmorras e nunca mais foi visto. Geralt assente, dizendo que é a verdade. Light teve um acidente trágico e morreu, mas Mei pergunta se ele pode levá-la para esse lugar, pois gostaria de encontrar o lugar onde Light estava vivo pela última vez. Garrow rudemente pergunta o que há nele, e surpreendentemente Mei coloca uma bolsa com 3 barras de ouro sólido. Os cúmplices ao redor dele ficam chocados e muda, mas controla suas expressões, perguntando-se se isso é algum tipo de armadilha ou se essa garota apenas quer uma companhia para levá-la às masmorras. Decide ir com isso, pois acredita que uma única garota humana não pode sequer tocar em seu cabelo, menos ainda representar uma ameaça. Garrow finalmente leva Mei às masmorras com todos seus cúmplices como guarda-costas e após várias horas de caminhada, pergunta a Mei se está tudo bem. Mei parece exausta, mas sorri, dizendo que ainda pode caminhar. Garrow pensa sobre como todos esses incríveis trabalhos parecem cair em seu colo, pois ele vai levar todo o ouro dela e violá-la sobre o túmulo de Light. Finalmente, eles entram na caverna onde Light foi descartado e deixado para morrer. E Geralt diz a Mei que é aqui que Light teve um acidente, mentindo que um grupo de monstros os pegou de surpresa e Light nunca teve tempo de fugir e foi cortado em pedaços, depois foi preso em uma armadilha de teleporte, após o qual nunca mais foi visto. Mei cai de joelhos, chorando enquanto Garrow pensa sobre como inferiores são esses humanos que não conseguem sentir quando estão em perigo. Seus cúmplices começam a tomar posições, bloqueando a única saída, enquanto ele continua mentindo friamente sobre como tentou salvá-lo, mas não conseguiu, justo quando estava prestes a atacar. A voz de Mei muda quando ela afirma que apenas criaturas mais vilas do mundo poderiam enganar uma pessoa pura como Light, levá-lo para uma masmorra suja e então traí-lo. Ela olha ao redor, sabendo que se tivesse entrado no serviço de Light um pouco mais cedo, ele nunca teria sido expulso, ferido com uma flecha no pé e espancado até a morte. Garrow imediatamente sente a ameaça e salta para trás, perguntando como essa mulher sabe sobre tudo isso. Seus cúmplices ficam confusos, pois não sabem o verdadeiro alcance disso. Mas Garrow sabe que as únicas pessoas que poderiam saber sobre o que aconteceu são os 12 membros de sua equipe e alguns dos elites do país. Ele demanda saber quem ela trabalha para, perguntando se ela é uma espiã enviada por uma tribo inimiga. Ela ri dele, dizendo que trabalha apenas para Light, e agora enfrentará sua ira. Apenas a energia emanando dela é suficiente para assustá-lo, o que é surpreendente até para ele. Ele lembra a si mesma que ela é apenas uma humana inferior boa para nada, além de usar e jogar fora, mas ela envia arrepios por sua espinha apenas olhando para ele. Ele percebe que isso não é uma piada. Seus instintos estão dizendo que morrerá se lutar contra ela.
Antes que Mei pudesse terminar de matá-los, porém, a voz de Light sai da esquina escura, dizendo a Mei para se acalmar, pois ele lidará com Garo sozinho. Garo recusa acreditar na voz que está ouvindo, mas Light finalmente revela-se, cumprimentando Garo como se fossem amigos perdidos. Afirmando que está ali para pagar por tudo o que fez 3 anos atrás, Garo parece ganhar confiança de novo, rindo e dizendo que nunca pensou que veria Light novamente, e zombando dele, dizendo que um humano nível 15 não pode fazer nada contra um raid boss nível 150 como ele. Ele ri, dizendo que não tem ideia como sobreviveu, mas agora pode matá-lo com suas próprias mãos e trazer seu corpo como prova. Light suspira, perguntando se ele não está nem curioso sobre quem Mei é e quanto poder ela tem. Garo aceita que não tem ideia de quanto poder sua pequena empregada tem, mas está certo de que humanos fracos como ele não podem comparar-se a bestiais como eles. Ele se vangloria de que todos seus cúmplices estão acima do nível 130, e eles simplesmente irão rolá-los facilmente. Com isso, ele dá a ordem para atacar, e 2 de seus subordinados imediatamente correm para Light, prontos para acabar com sua vida. Mas em um piscar de olhos, Mei aparece em frente a eles e suas cabeças caem no chão em um único lugar, enquanto seus corpos mortos caem no chão. Ela avisa que qualquer um que ameaçar Light perderá a cabeça, mas Light diz para ela se afastar e apenas bloquear todas as saídas, pois quer participar do divertimento também. Os boys de Garo parecem perder moralidade, incapazes de acreditar no que acabaram de ver, mas Garo tenta estabilizá-los, dizendo que foi apenas uma trapaça barata que ela usou e nada mais. Light pergunta se ele ainda realmente acredita que humanos são inferiores a eles, e se já considerou talvez a raça humana seja a mais forte entre todas. Garo ri disso, flexionando seu nível, mas Light responde que nível é apenas um número, e não tem nada a ver com o quanto alguém pode ser forte. Garo ouviu o bastante, e junto com todos seus cúmplices, ataca, mas para sua surpresa, Light permanece imóvel como água antes de explodir em uma contra-ataque, bloqueando e acertando cada cão, derrubando-os no chão. Ofegante, Light caminha até Garo, perguntando se ele ainda acredita que humanos são mais fracos, mas Garo não pode aceitar essa humilhação, então força através do dor e salta de novo, dizendo que não há jeito algum que qualquer humano possa igualá-lo. Com isso, ele arranca um cristal mágico do bolso e o quebra no chão, chamando seu familiar que se revela ser um monstro lobo nível 500. Light pergunta se isso é tudo que ele pode reunir, mas Garo pensa que Light está apenas muito chocado e assustado para responder adequadamente. Ele diz para Light começar a suplicar pela vida, mas Light simplesmente permanece ali, dizendo para ele atacar, prometendo não se mover 1 centímetro de onde está. Garo fica enraivecido e ordena seu monstro a disparar um ataque concentrado que poderia apagar uma cidade inteira. Mas quando a poeira se acalma, sua mandíbula cai ao chão. Ele vê Light ainda ali, como disse que estaria, sem sequer um arranhão no corpo. Light zomba dele por dar nome tão sofisticado ao ataque quando tudo o que fez foi levantar poeira sem razão. Garo fica sem palavras. Enquanto seus cúmplices começam a urinar nos calções, Light diz que agora ele vai atacar e decide tirar uma carta como se estivesse em Yu-Gi-Oh! Ele libera a carta rara Ultra nível 9000 do Deus Primal Lobo, que aparece atrás dele brilhante e translúcido, deixando os peludos chocados além de qualquer razão. Com isso, Light ordena ao Deus Primal Lobo para matar o familiar de Garo, mas em vez de disparar um ataque super forte neles, todo o poder dentro da respiração do Deus faz Garous Lobo cristalizar e quebrar-se em pedaços na frente dele. Enquanto ele permanece ali impotente, Garo finalmente perde a sanidade, incapaz de acreditar que seu monstro lobo, nível 500, foi destruído em 1 segundo. Mas Light afirma que poderia ter lidado com o monstro sozinho se quisesse também. E para provar isso, revela seu nível real que está máximo em 9.999. Gero balbucia e trema ao afirmar que isso não pode ser possível, pois humanos máximo em nível 100. E se Light realmente fosse o mesmo humano de antes, teria crescido um pouco durante esse tempo. Light revela que está usando um anel de idade para parar seu crescimento físico porque quer lembrar-se de si mesmo, e do dia em que foi traído pelo pior lixo da Terra. Gero percebe que está acabado e tem absolutamente zero chance de vencer a monstruosidade que Light se tornou. Ele sabe que está morto, então faz o que qualquer covarde faria e joga suas armas, pedindo desculpas a ele por tudo o que fez, alegando que foi forçado a fazer isso pela Federação. Ele afirma que mesmo hoje não tinha intenção de machucar ninguém e ia contar a verdade, mas seus cúmplices fizeram todo o plano sozinhos e o arrastaram para dentro. Seus subordinados não podem acreditar que é a mesma pessoa que está mostrando suas habilidades e força. Apenas esta manhã, ele abaixa a cabeça e pede perdão, e até concorda em ser seu cachorro pessoal se Light quiser. Light, porém, não se importa e simplesmente pergunta a ele o que exatamente é um maestro e por que o governo está tão determinado a encontrá-lo. Garo responde sinceramente que não tem ideia quem é, e o governo simplesmente disse a eles que provavelmente será um... Light então pergunta por que decidiram matá-lo uma vez que pensaram que ele não era um maestro. Garo imediatamente se ajoelha, dizendo que realmente não tem ideia, e receberam a ordem para fazer isso.
Light volta sua atenção para os cúmplices e pergunta se eles têm alguma informação. Para salvar a própria pele, os subordinados começam a afirmar que têm a informação que Light quer, mas May usa seu olho especial para ver através de suas mentiras e os corta em pedaços, espalhando sangue por toda parte, dizendo que qualquer um que minta diante de Light morrerá por suas mãos. Ele então volta para Garo perguntando se ele tem alguma chance de vencer se for para a superfície e iniciar uma guerra. Garro responde honestamente que é extremamente forte e poderia levar todo o país sozinho. Mas uma vez que os países se unem com todos os armamentos que estão coletando, ele pode ter dificuldades, pois é apenas um homem com uma empregada. Light ri, dizendo que quer mostrar-lhe algo, e usa a magia de teletransporte para transportá-los para seu próprio trono. Garo fica chocado ao ponto de se tornar mentalmente desequilibrado ao ver o exército que Light tem montado, com o menor peão sendo nível 1500 e 4 Maids nível 9999, além de muitos outros variando de nível 6000 a nível 9000. Garo não consegue falar enquanto uma lágrima escorre de seu rosto, percebendo que Light poderia apagar todo o planeta num piscar de olhos, o que basicamente o torna um deus, e se perguntando o que aconteceria se a guerra fosse iniciada. Passam-se alguns meses até que Light finalmente sai das masmorras e, junto com sua equipe, vai visitar sua antiga aldeia, esperando mostrar sua família que ele se tornou uma pessoa forte o suficiente para cuidar deles para sempre. Quando ele finalmente chega na aldeia, seus olhos cheios de alegria e nostalgia por casa ficam cheios de choque e horror ao ver que sua aldeia inteira está destruída. Ele corre para a aldeia incapaz de acreditar em seus próprios olhos e cai no chão, completamente desesperado. May e os outros consolam-no e prometem vingar-se de quem fez isso com sua aldeia. A única esperança ou salvação que ele tem é o fato de que, enquanto procurava a aldeia, nunca encontraram os corpos de sua família entre os outros mortos. Então ainda espera que sua família tenha escapado da carnificina, e talvez ainda esteja escondida em algum lugar neste país. Passaram-se algumas semanas desde o incidente, e Light decide revisitar a aldeia destruída novamente. Ele quer avaliar tudo com calma, pois na última vez estava tão destruído mentalmente que pode ter perdido detalhes importantes que poderiam dar uma pista sobre o que aconteceu com sua família. Essa vez ele está acompanhado pelo cavaleiro armado chamado Gold e pelo assassino grisalho chamado Nen. A vista da aldeia novamente o preenche com medo, mas ele permanece composto e, com a ajuda de seus companheiros, cria uma série de sepulturas para os mortos. Ele coloca flores nas sepulturas enquanto percebe que definitivamente é o trabalho de uma equipe de aventuradores de outra raça. Enquanto estava em pensamento, Gold começa a reclamar sobre como precisam se mover logo, caso contrário teriam que dormir ao ar livre aquela noite. Nem fica irritado com ele, dizendo que Light está de manhã e eles deveriam dar a ele todo o tempo que precisasse. Gold diz a Nen que iria até os picos das montanhas geladas e até os fundos do inferno mais profundo por Light. Nem concorda com isso e essa pequena discussão parece aliviar o bom humor de Light, que sorri e se levanta, dizendo para eles relaxarem porque ele está bem. Ele afirma que logo encontrarão algum alojamento, mas primeiro devem coletar mais informações. Eles já sabem que suas forças são suficientes para enfrentar todo o mundo, mas Light ainda pensa que devem caminhar com cautela e não serem muito ansiosos para iniciar uma guerra total. Ouro concorda com isso, afirmando que você deve conhecer seu inimigo tão bem quanto conhece a si mesmo se quiser ganhar uma guerra sem confusão. Light concorda, afirmando que devem assegurar-se das forças de todas as nações diferentes primeiro. Além disso, ele também acredita que o ataque ao seu vilarejo pode ter algo a ver com o fato de ele poder ser um potencial maestro. O fato de a sociedade secreta que uma vez colocou uma sentença de morte sobre ele ir tão longe quanto matar todos no seu vilarejo o enerva. E ele promete que vai queimar todo o mundo para arrancar todo o mal dele. Nem fica chocado com a aura emanando de Light, mas Ouro o acalma, dizendo que ele deve controlar sua raiva enquanto estão na cidade, pois ainda não querem cometer um massacre. Isso faz Light voltar à realidade e ele se acalma antes de tirar uma máscara feia e pontiaguda enquanto se preparam para entrar na cidade. Eles começam a voar para a cidade de Dagas, e durante o caminho, Min pergunta a Light sobre seus planos assim que entrarem na cidade. Light diz que precisam manter um perfil baixo no início para que a Concorde dos 12 não suspeite deles, e precisam se registrar na guilda dos Adventurers. Assim que registrados, eles aumentarão o nível da sua equipe o máximo possível. Como o nível mais alto da equipe é maior, eles conseguirão mais informações de pessoas que querem ajuda ou de pessoas que querem ganhar sua simpatia e proteção. Ouro responde que o plano é ótimo, mas pergunta se eles deveriam caminhar de lá em diante, caso contrário, eles ficarão imediatamente como um destaque indesejado. Light concorda e eles decidem voltar ao solo e continuar a pé. Enquanto caminham pelo bosque, ouvem uma série de gritos vindo da frente e percebem que uma série de duendes cercaram um homem e sua filha. Prontos para roubá-los, os duendes notam a armadura dourada reluzente e mandam que saiam para o aberto. E Light finalmente dá ordem aos seus servos para lidar com esses pequenos duendes. Nem faz trabalho sujo dos duendes que estão chocados, amarrados no meio do bosque, enquanto como gesto de agradecimento, o homem oferece-lhes uma carona até a cidade de Davos. A pequena garota parece realmente impressionada com eles, pois nunca ouviu falar de um humano vencendo um duende em combate e o homem concorda que é muito raro encontrar humanos tão fortes.
Ele pergunta a Light se eles são uma famosa equipe de aventuras, mas Light responde honestamente que eles nem estão registrados ainda, o que realmente surpreende o homem. Independentemente disso, ele diz a Light que chegou ao lugar certo se quiser começar uma nova equipe. Como a cidade de Dagas está construída na fronteira do Reino dos Duendes, que está ligado tanto ao reino humano quanto ao reino elfo, isso resulta em uma grande variedade de cavernas e aventuras nesta área, o que resulta em muitos desentendimentos, mas também em muito comércio. Também é muito popular entre os humanos, mas como os humanos são frequentemente discriminados em muitos lugares, ele próprio administra uma taverna onde todos os tipos de pessoas são tratadas com igual respeito. Light e sua equipe desembarcam da carruagem na entrada da cidade e agradecem ao homem, que diz para chamá-lo de coronel e convida-os para sua taverna se decidirem passar a noite ali. Assim que entram na cidade, começam a absorver toda essa agitação e glamour com lojas em cada esquina vendendo armas e armaduras, enquanto forjas iluminam as ruas com duendes fabricando espadas e escudos dentro delas. Depois de absorver a magnificência da cidade, eles seguem para a Guilda dos Adventurers, onde entram em uma grande sala cheia de pessoas agrupadas em tabuleiros de missões. Light percebe que muitos humanos também parecem estar aqui. Mas ainda existe racismo aqui também, pois permitem que os aventuradores de outras raças passem primeiro. Por agora, Light decide ignorar isso e subir direto para a mesa de registro. Nem fica furioso com isso, dizendo à mulher no balcão que ela precisa melhorar seu atendimento se não quer que alguém mais o faça por ela. Ela pede ao recepcionista para reavaliar o nível, pois Light é incrivelmente forte e merece pelo menos o nível S. No entanto, o recepcionista não dá bola e diz para ela afastar sua suja humana e aceitar o nível que lhe foi dado. Antes que nem pudesse dizer algo, Light a interrompe e se desculpa com o recepcionista, aceitando o nível com gratidão e saindo. Uma vez fora, nem começa a se desculpar com Light por ter estragado tudo. Mas Light diz para ela se acalmar e leva sua equipe para a taverna do coronel. O coronel é feliz em vê-los novamente e pergunta o que ele pode fazer por eles. Light afirma que tem uma solicitação incomum e pede para alugar todo o andar superior da taverna por um mês inteiro, durante o qual ninguém além dele e sua equipe pode ir lá, nem mesmo os membros do pessoal da taverna. Ele se desculpa antecipadamente por qualquer problema que isso possa causar, mas afirma que é importante. Então ele tira uma bolsa cheia de moedas de ouro e entrega como pagamento, mas o coronel recusa, dizendo que nunca tomaria dinheiro de alguém que salvou sua vida. Light insiste nisso, e o coronel finalmente cede e aceita o pagamento. Uma vez no andar superior, Light usa diferentes barreiras mágicas para garantir que eles permanecerão protegidos de olhares curiosos e retira sua máscara e capa. Enquanto relaxa, Tom diz a Light novamente que ele deveria ter ficado para trás e deixado ela e Ouro cuidarem de coletar todas as informações que ele queria, pois embora Light seja realmente forte, eles nunca podem ser muito cautelosos. Isso desencadeia Light muito, que se levanta de seu lugar perguntando se nem quer negar-lhe sua vingança para impedir que ele traga aqueles que destruíram seu vilarejo e família à justiça. O mesmo ar de morte e destruição retorna a ele, assustando Nen, que imediatamente começa a se arrastar no chão, implorando pela perdão, dizendo que nunca quis ofendê-lo. Finalmente, Light se acalma e se desculpa com Nen, pois ele sabe que ela apenas quer que ele seja seguro, e isso é tudo. No dia seguinte pela manhã, eles finalmente se preparam para entrar nas cavernas, então se vestem para o dia e formam uma fila longa, levando até as portas principais das cavernas. Enquanto esperam na fila longa, 3 figuras cobertas cortam a fila em frente a um grupo de jovens aventuradores humanos apenas pela confiança com que cortaram a fila. Light já sabia que esses aventuradores pertenciam a outra raça, mas enquanto todos os outros grupos humanos estavam assustados, Light falou e disse aos homens cobertos que deveriam voltar à fila como todos os outros. Um dos homens cobertos se vira com raiva e surpresa. Surpreso pelo fato de um humano ousar falar diante dele, Light diz que se ele pertence a uma família nobre, provavelmente não quer criar um escândalo. Mas o homem coberto parece ter problemas de raiva também, pronto para tirar sua arma. Mas o outro membro de sua equipe o detém, e eles logo se afastam da fila. Mas enquanto voltam, o homem coberto diz a Light que isso ainda não acabou. Todos os humanos aplaudem Light, dizendo que nunca teriam coragem de falar para as outras raças. Enquanto os jovens aventuradores à frente perguntam por que eles não trouxeram suprimentos. De acordo com eles, esta caverna é realmente grande e pode levar pessoas vários dias para limpar. Por isso, os aventuradores sempre trazem seus suprimentos para poder acampar à noite. Logo, eles entram nas cavernas e encontram-se em um novo mundo, cheio de criaturas e monstros próprios. Quando Light foi certo de que ninguém os via, usou sua magia de ocultação e depois usou sua magia de voo para que pudessem voar pelas cavernas sem serem notados. No meio da selva, o homem coberto retira sua capa. Ainda zangado com como o pequeno filho humano o desafiou, ele tira a enorme espada de sua costas, gritando que seu nome é Kaido, o mais jovem elfo a juntar-se às fileiras dos nobres cavaleiros brancos. E ele tem o sangue do mestre correndo nele. Ele destrói todos os orcos em sua raiva, espetando suas cabeças, enquanto o elfo sombrio chamado Yun diz para ele se acalmar. Kaido ainda está zangado porque não consegue aumentar seu nível, que parece estar limitado a 1500. Diz a ele que qualquer elfo normal geralmente está limitado a nível 700, mas Kaido não está satisfeito com isso, e promete a si mesmo que ultrapassará esse nível de qualquer maneira.
Voltando ao terceiro andar, Light e sua equipe já haviam limpo este andar também e decidiram encerrar o dia e recuperar todas as gemas mágicas como prova de limpar o nível. Assim que tiveram tudo, decidiram retornar à superfície. Ao absorver a beleza desta caverna, perceberam que sem a habilidade de voar, levaria muito tempo apenas para ir de um andar para o outro. Mas graças às suas habilidades, eles podem limpar múltiplos andares em um único dia. Ao retornarem, notaram os jovens aventuradores enfrentando um grupo de gnomos. Light decide assistir enquanto eles conseguem matá-los todos com boa cooperação. Mas Light imediatamente desce e mata uma serpente arbustiva, que estava se aproximando da maga atrás. Light diz aos jovens aventuradores que eles não devem se concentrar demais no inimigo à frente e sempre devem estar atentos ao seu ambiente, e os jovens agradecem por sua ajuda. De repente, uma série de lobos emergem da floresta e os aventuradores ficam assustados e querem fugir. Mas para sua confusão, os lobos não atacam, mas simplesmente fogem. Mas todas as suas perguntas são respondidas quando um gigantesco mantisco emerge da floresta pronto para destruir tudo que está à frente dele. E só Light está entre o monstro e as vidas desses jovens aventuradores. Os jovens aventuradores se encolhem na boca do mantisco enquanto olham para ele com medo, tentando formular um plano para escapar deste lugar vivo. O líder do grupo se vira e tenta manter-se forte, mas sua voz o trai quando ele balbucia para Maya, a garota de cabelos rosa, que ela deveria usar sua magia de bola de fogo no mantisco para distraí-lo. Ele então se vira para Light e implora para que ele os ajude, pois eles só sobreviverão a este monstro se trabalharem juntos. Ele diz a Light que precisam trabalhar juntos de alguma forma e desarmar o monstro, o que deve dar-lhes tempo suficiente para fugir deste lugar. Light olha para ele um pouco confuso e pergunta se eles não querem caçar o bicho. O menino olha para Light surpreso e grita que claro que eles não querem caçar o bicho porque o bicho está caçando eles agora. Light então pergunta se seria bom se ele matasse o monstro e reclamasse o botinho. O menino pensa que Light perdeu a cabeça e diz que seu plano é ridículo e que o monstro é muito forte. Precisam fugir o mais rápido possível e avisar a guilda sobre este super forte monstro, pois devem selar a caverna imediatamente. Light, no entanto, simplesmente sorri e diz ao menino para não se preocupar e simplesmente se afastar. Ele se vira para Ouro e Nen, que ambos parecem ansiosos para esticar seus membros, e Nen afirma que isso deve ser um bom aquecimento, pois o monstro mantisco deve estar pelo menos nível 500. Eles estavam prestes a decidir quem iria primeiro, mas Ouro decide enganar e corre diretamente para o monstro sozinho. O mantisco ataca com seus machados, mas Ouro bloqueia o ataque com sua espada antes de parar cada golpe que o mantisco lança contra ele. Isso parece irritar o monstro, que quebra os machados no chão, enquanto Ouro salta para a segurança. Ele afirma que o monstro levou o impacto de seus ataques e ainda não há sequer um arranhão nele, o que significa que esses machados são realmente fortes. Nem faz piada com isso, dizendo que Ouro é fraco e está fazendo desculpas. A Luz decide tentar e solta uma carta de flecha de fogo, criando um círculo mágico e disparando uma explosão gigante em direção ao grilo. Para sua surpresa, o monstro consegue devolver a explosão para a Luz e seu grupo, que pulam para evitar a explosão. Os jovens aventuradores ficam chocados ao ver o nível das magias sendo usadas diante deles, já que nunca viram um jogador acima do nível 100 antes. O líder garoto imediatamente se vira para Maya e pede para ela lançar uma magia de explosão para ajudá-los, mas a menina se vira para o garoto e grita que estão completamente sobrecarregados aqui. Ela afirma que a Luz acabou de usar uma classe de combate muito alta de magia e ainda sem nenhum lançamento de feitiço ou encantamento, o que é incrível demais, já que nunca viu ninguém fazer isso antes. O garoto afirma que não entende bem a gravidade disso, mas sabe que devem ajudar a equipe da Luz. O Ouro ouve tudo e ri, dizendo aos jovens aventuradores para ficarem para trás e aproveitarem o espetáculo, pois precisam aprender primeiro, caso contrário, estariam colocando suas vidas em risco por nada. Ele promete ensinar como lutar como cavaleiro, defender com escudo e atacar com espada ao mesmo tempo. Enquanto falava com as crianças com as costas voltadas para o grilo, o monstro tenta tirar vantagem da situação e ataca-o. Os garotos assistem horrorizados, incapazes de gritar uma advertência, mas Ouro não precisa de ajuda, usando apenas seu escudo para bloquear o ataque com tanta precisão que quebra completamente o machado do grilo. O grilo grita de dor enquanto o sangue começa a jorrar de seu corpo, enquanto Ouro diz aos garotos que um contra-ataque bem timed com escudo às vezes é mais forte do que um ataque com espada. Com isso, ele imediatamente se vira e pega o grilo de surpresa, cortando uma de suas pernas limpas do corpo. Os garotos ficam impressionados com essa demonstração de força, enquanto a Luz decide mostrar seus próprios talentos novamente, usando sua habilidade de flecha de fogo, que o grilo esquiva como antes. Surpreendentemente, a Luz consegue controlar o projétil do ataque e usa-o para atingir o monstro pelo lado, acertando-o na parte de trás. Ele continua usando seu ataque de fogo à vontade, atingindo o grilo de todos os lados simultaneamente, completamente sobrecarregando seus sentidos e empurrando-o para trás. Maya fica chocada com essa demonstração, já que nunca viu alguém controlar o projétil de seus ataques à vontade. A Luz consegue acertar o grilo com precisão usando suas flechas de fogo e explodir um de seus machados.
Consciente de que está sobrecarregado contra esses aventuradores, o grilo decide fugir com seus membros restantes de volta para um lugar seguro, percebendo que o monstro é mais inteligente do que imaginou. Mas isso não importa agora, já que não há lugar para ele fugir. A luz revela sua carta de parede de fogo e cria imediatamente uma enorme parede de chamas, cortando o caminho de fuga, forçando o grilo a voltar. Maya fica impressionada novamente ao perceber que a luz acabou de usar uma magia de classe tática sem nenhum encantamento ou lançamento de feitiço, o que é inédito. A luz e seu time se aproximam do grilo, prontos para terminar com ele. Mas o monstro tem uma última jogada, revelando suas asas e voando. A luz percebe que pode realmente escapar, então decide deixar nem lidar com isso. Ela salta no ar, tirando suas facas, e mata o monstro com um único ataque incrivelmente legal, destruindo completamente a besta. Ela pousa no chão, satisfeita consigo mesma, mas Zoro a sacode para a realidade, alegando que ela destruiu todas as partes úteis que poderiam ter vendido apenas para mostrar um ataque legal. Nem percebe o que fez e começa a se desculpar com a luz, enquanto os jovens aventuradores ficam ali, pasmos, incapazes de falar sobre o que acabaram de ver. 3 aventuradores derrotaram um monstro de nível 500, o que é incrível para eles, e começam a se perguntar quem são essas pessoas. A luz diz a Nen que não se preocupe, pois matarão mais monstros no caminho. Um dos aventuradores encontra um pedaço mágico, que é o núcleo de um monstro, e o item de loot mais importante. O humor de Nen melhora imediatamente, já que agora podem subir de nível com o pedaço mágico. O líder dos jovens aventuradores se aproxima da luz e pergunta se eles são uma equipe de aventuradores famosa, e se são de classe B, A ou S. A luz responde calmamente que eles são uma equipe de novatos que estão na classe F agora. Isso deixa os jovens aventuradores pasmos, já que eles são mais altos que F. Maya imediatamente cria uma bola d'água e oferece à luz e seu grupo para se limparem. A luz agradece pela gentileza, mas os jovens aventuradores dizem que, se não fossem a luz e seu grupo, provavelmente morreriam hoje nas mãos do monstro de grilo. O líder dos aventuradores oferece à luz e seu grupo passar a noite em seu acampamento. Com o sol se pondo, percorrer os subterrâneos durante a noite é perigoso, até mesmo para os mais fortes aventuradores. Além disso, Maya está realmente ansiosa para conversar com a luz sobre toda a magia que viu hoje. A luz aceita a oferta e se junta ao acampamento onde começam a jantar. Maya começa a fazer perguntas para a luz quando ele observa que ela parece ser uma boa feiticeira. Maya imediatamente recusa, alegando que nem sequer consegue lançar magias de classe de combate normais, quanto mais sem nenhum encantamento. Os outros membros do grupo ainda não entendem o que é tão legal na magia que a luz realizou, o que enfurece Maya, que exploda com eles e explica que existem 3 classes avançadas de magia, como as de flechas de fogo, que são destinadas a atacar um único alvo. Em seguida, há magias de classe tática como a parede de fogo que a luz usou anteriormente, que afetam uma área enorme de uma vez. E finalmente há magias de classe estratégica, que têm um impacto global e podem chamar meteoros, tsunamis e terremotos, mas requerem múltiplos mages altamente talentosos. Ela então afirma que geralmente magias avançadas são normais para raças como elfos, dragões e pessoas bestiais usar, mas humanos não têm energia suficiente para usá-las corretamente, então a luz ser capaz de simplesmente usar a magia seria grande por si só. Mas ele está usando essas magias avançadas sem nenhum encantamento, que é um feito lendário. Oro e Nen concordam com Maya, dizendo que ela parece saber o que está fazendo. O líder jovem do grupo afirma que Maya é sua irmã, e também é muito boa em magia. Isso é o motivo pelo qual ela foi aceita na escola de magia do Ducado. Esse nome é familiar para a luz, que pergunta se é a mesma baseada na Princípia dos 9, onde todas as raças são supostamente tratadas igualmente. O garoto assente, mas seus olhos ficam tristes quando revela que seus pais morreram na última epidemia. É por isso que Maya nunca conseguiu ir lá. É por isso que ele criou essa equipe com seus amigos de infância, para poder arrecadar dinheiro e enviar Maya para a escola de magia do Ducado. Isso lembra a luz de sua própria irmãzinha pequena, e ele diz aos jovens aventuradores que não se preocupem, pois está certo de que eles alcançarão seu objetivo em breve. Com isso, decidem terminar a noite, e no dia seguinte, retornam ao exterior com as cristais de pedras mágicas de alto nível, surpreendendo o recepcionista enquanto as outras equipes se perguntam quem são essas pessoas. O recepcionista aceita felizmente suas cristais e retorna com dinheiro, após o qual eles saem da guilda e começam a caminhar pelo mercado. Todo mundo reconhece-os como a história de uma equipe de classe F derrotando um monstro de nível 500 se espalhou como fogo. A luz está feliz com a atenção que estão recebendo, mas de repente são abordados por 2 caras perguntando se eles são os que derrotaram o monstro de nível 500. Nen imediatamente puxa sua faca, perguntando o que diabos eles querem. Os caras imediatamente recuam, alegando que são amigos e se apresentam como Suville e Jill. Jill fala, alegando que não acredita na história, mas isso resulta em Nen com sua faca no pescoço dele, exigindo saber se ele está chamando a luz de mentiroso. Sol diz pra ela se acalmar, já que todos estão torcendo por ele desde que ele provou que os humanos não devem ser subestimados. Então Su e Jill são chamados por seu grupo, então eles desejam boa sorte à luz e seu grupo antes de partir. A luz e seu grupo logo
logo se enfileiram para entrar nos subterrâneos novamente, onde começam a ouvir outras raças zombando das afirmações de que uma equipe humana derrotou um monstro de grilo. Ao entrarem nos subterrâneos, começam a voar pelos céus novamente quando notam Maya e os outros caminhando pelos campos verdes. A Luz decide parar e começar a conversar com eles. Maya timidamente tira um unguento caseiro que aprendeu com sua avó e dá-o à Luz como presente por ajudá-los. A Luz aceita felizmente e percebe que deve dar algo a ela também. Ele secretamente tira uma carta mágica e a converte em um bracelete antes de dá-lo a Maya. Ela aceita agradecida o presente e promete guardar para sempre. Mais tarde naquela noite, quando voavam pelos céus, nem pergunta por que a Luz deu a Maya um item tão forte em troca de um unguento insignificante e útil. Ouro ri da cabeça pequena de Nen, alegando que o pensamento conta. Além do mais, Luz deu a ela um bracelete mágico que pode criar pequenos milagres se o usuário desejar algo com suficiente intensidade. Um item assim pode ser inútil para Luz, mas para Maya pode ser a diferença entre a vida e a morte. Por outro lado, Luz e seu grupo voltam para a guilda de aventuradores alguns dias depois, e nem exige que o recepcionista promova Luz para a classe S imediatamente porque ele não merece nada menos. O recepcionista nervosamente diz que isso não é possível porque eles têm um sistema de classes na guilda. Ela lembra, nem que há alguns dias atrás fizeram uma exceção para Luz e o promoveram diretamente para a classe D após ele matar o Mantis Escudeiro. No entanto, o recepcionista fica intimidado pela constante pressão de Nen e diz que se Luz conseguir realizar outro grande feito, poderá ganhar outra promoção. Luz gosta da ideia e decide perseguir um suposto caçador de aventuradores que tem estado alvo apenas de humanos. Ele conta a Ouro e Nen sobre isso à noite. Eles concordam que capturar o caçador de aventuradores pode levá-lo a uma promoção. No entanto, eles não têm pistas sobre onde começar sua investigação. Enquanto brainstormam ideias, Luz repentinamente nota alguém se aproximando deles. Ele imediatamente coloca seu máscara enquanto seus amigos se preparam para a ação. E então um portal aparece diante deles. Eles esperam ansiosamente por um inimigo sair dele, mas surpreendentemente, Maya sai em vez disso. A Luz a agarra e descobre que ela está ferida e exausta, e então o bracelete que ele deu a ela anteriormente se rompeu ao meio. A Luz deixa a Maya dormir enquanto ela continua murmurando que precisa correr e contar tudo à Luz. Ele cura suas feridas primeiro e então decide investigar suas memórias para descobrir como ela chegou nesse estado. Ele descobre que ontem, alguns aventuradores contaram a história de um matador de aventuradores que estava alvo apenas de humanos para o grupo de Maya. Eles aconselharam os garotos a saírem dos subterrâneos imediatamente, e o líder do grupo concordou com eles. O grupo imediatamente se dirigiu para a saída, mas mesmo à noite, eles ainda não haviam chegado à metade do caminho. O líder viu que todos estavam exaustos e discutiu se era seguro acampar. Quando viram outro grupo que havia coberto completamente suas faces, Maya disse ao seu irmão que deveriam avisar essas pessoas sobre o perigo também, e ele faz o mesmo. Não sabiam que estavam falando com matadores de aventuradores que começaram a se falar que deveriam ter feito um trabalho melhor limpando seu lixo. Os garotos não entenderam o que eles queriam dizer quando o elfo sombrio Jun começou a rir deles e chamá-los de burros. O líder do grupo ainda estava confuso sobre isso. E então Kaido puxou sua espada dizendo que eles eram os matadores de aventuradores e que seu grupo seria o último alvo para o dia. Os garotos finalmente entenderam que estavam enfrentando seu pior pesadelo, mas mesmo nesse momento, o irmão de Maya e seus amigos disseram para ela correr para a segurança enquanto eles lutavam contra os assassinos raciais. Eles avançaram contra Kaido, que ficou ofendido com a ideia de alguns humaninhos até mesmo terem a ideia de lutar contra ele. Ele imediatamente cortou o irmão de Maya primeiro, e quando os outros dois rapazes avançaram contra ele, ele os derrubou brutalmente com um único golpe. Maya ficou terrivelmente assustada e devastada, mas os rapazes ainda não estavam dispostos a baixar os braços. Eles se levantaram e disseram para ela correr e realizar seus sonhos. Eles avançaram novamente contra Kaido e ele os cortou instantaneamente. Maya só podia gritar em resposta e Yun começou a repreender Kaido que precisava manter os humanos vivos para seus experimentos. Kaido respondeu que qualquer inseto que ouse lutar contra ele seria caçado, e então disse a Yun que deixou pelo menos um vivo. Yon decidiu perdoá-lo dessa vez porque os magos humanos eram raros. Ele decidiu levar Maya embora, mas Kaido queria se divertir com ela antes. Jun disse para ele fazer o que quisesse e foi embora, e Maya ficou terrivelmente assustada. Kaido disse a ela que deveria estar feliz, porque um futuro lendário como ele estava disposto a usar uma humana suja como ela. Maya não conseguia sequer emitir uma palavra, mas então seu irmão se levantou, dizendo para ela correr. Yon ficou impressionado com sua tenacidade e disse a Kaido que realmente queria preservar o menino para seus experimentos. No entanto, o irmão de Maya sabia que não tinha chance de sobreviver aos ferimentos que tinha recebido. E é por isso que não hesitou em arriscar sua vida para salvar sua irmã. Ele disse a Maya para correr e viver uma vida longa, e desesperadamente ela obedeceu seu comando. Yon disse a Kaido para capturar ela, e ele ficou irritado porque não queria receber ordens de ninguém. Ele decidiu atacar o menino primeiro, que começou a repetir o que Ouro tinha dito anteriormente. Ele sussurrou que batalhas eram tudo sobre criatividade e habilidade, e ele tinha a oportunidade de mostrar sua habilidade agora.
Kaido apenas o observou murmurar e não pensou que valia a pena prestar atenção quando, de repente, o menino lançou sua espada em sua cara, pegando-o de surpresa. Kaido conseguiu desviar da espada de alguma forma, mas isso foi apenas o setup para o menino empurrar seu escudo nele e derrubá-lo no chão. Kaido ficou furioso porque um humano quebrara seu orgulho e imediatamente enviou uma espinha feita de luz branca através do peito do menino. Ele começou a caminhar em sua direção para terminar com isso, mas felizmente Yon interveio e disse que ele precisava pegar a garota fugitiva primeiro antes dela alertar alguém. Irritado, Kaido decidiu seguir o conselho e perseguiu Maya, rapidamente bloqueando seu caminho com as lâminas de luz. Ele disse que ela precisava aprender a se comportar adequadamente diante do portador da lendária espada dos elfos e então criou várias lâminas de luz, usando-as como escada para descer ao chão. Maya decidiu lutar de volta porque não queria desperdiçar a chance que seu irmão e amigos haviam sacrificado suas vidas por. Ela disparou gelos em Kaido, que facilmente se defendeu contra eles. No entanto, ficou furioso quando Maya tentou fugir e cortou sua perna, garantindo que ela não pudesse fugir. Ele disse que agora ela teria a grande oportunidade de agradar um futuro herói como ele. Maya zombou dele, dizendo que ele era apenas um covarde que gostava de machucar aqueles mais fracos. E se ela já encontrou alguém digno de ser chamado de herói, era a Luz. Suas palavras atingiram Kaido no ponto mais doloroso, porque ele sempre fora chamado de covarde pelos outros elfos. Ele explodiu quando Maya chamou-o de covarde e mandou suas lâminas de luz matá-la. Maya desesperadamente desejava uma maneira de escapar e chegar até a luz, porque ele era o único que poderia ajudá-la a transformar sua vontade em realidade, teletransportando-a para seu quarto. Agora que Light conhece toda a história dela, ele diz a Nen e Ouro que precisam se mover imediatamente. Voltando aos subterrâneos, Kaito alcança Yun, que está curando o irmão de Maya, que ainda está vivo. Assim que Yun vê Kaito, ele pergunta sobre Maya e ele responde que pensou que ela teletransportou-se para salvar seu irmão. Jovem perde a calma com isso e pergunta a Kaido como um ex-membro dos poderosos Cavaleiros Brancos perdeu para uma simples garota humana. Kaido fica furioso e diz que não sabia que a garota tinha um item de teleporte consigo e ouvir isso imediatamente faz Yun mijar nos calções. Ele percebe que se Maya chegar à guilda e contar tudo, o país elfo descobrirá rapidamente e enviarão os Cavaleiros Brancos para prendê-los e recuperar a lendária espada que Kaido roubou. Kaido perde a sanidade ao ouvir isso porque sabe como poderosos são os Cavaleiros Brancos, e seu capitão está acima do nível 3000. Ele começa a estampar o chão de frustração, mas Yun diz que ainda não é tarde porque se completar sua pesquisa, Kaido pode quebrar seu limite de nível e se tornar mais forte que o capitão dos Cavaleiros Brancos. Kaido fica animado ao ouvir isso e diz que precisam encontrar um lugar seguro para começar sua pesquisa. Mas então Light chega lá, dizendo que eles não vão a lugar algum. Os elfos reconhecem-no de antes e maravilham-se como ele apareceu tão discretamente atrás deles. Mas Light ainda não presta atenção neles. Ele primeiro deixa os dois rapazes descansarem e então Ouro traz o líder ferido para ele, dizendo que suas feridas foram curadas muito mal. Os elfos ficam chocados ao ver que o menino foi levado embora de seus olhos sem eles perceberem. Light o cura rapidamente e então diz que nenhum dos meninos merecia isso. Eles estavam vivendo uma vida honesta e apenas queriam reunir dinheiro suficiente para enviar Maya para a escola de magia. Mas agora é tarde. Ele pensa que poderiam ter sido amigos se as coisas tivessem corrido normalmente. E ele está furioso por ter perdido isso devido aos elfos. Ele jurará punir eles por isso e Yon tenta controlar a situação dizendo que eles não são criminosos. E ele curou o menino depois de encontrá-lo gravemente ferido. No entanto, Light revela que Maya o procurou, e ele sabe tudo sobre eles agora. Os dois elfos ficam pálidos com isso, mas então Light assegura que ainda não contou nada à guilda. Kaido ri ao ouvir isso, e diz que é seu dia de sorte, porque agora ele precisa apenas matar Light, e ninguém saberá o que aconteceu aqui. Light fica furioso ao ouvir isso, e declara que não permitirá que a guilda os capture, porque eles são sua presa. Ele libera sua intenção assassina, e diz aos elfos que vai despedaçá-los com as próprias mãos. Ele então diz a Nin e Ouro para ficarem fora disso, e eles obedecem seus ordens. Light caminha para os elfos e Kaido fica irritado com sua confiança. Ele salta nele e ataca com toda a força de sua espada, mas Light bloqueia facilmente com seu bastão. Kaido fica surpreso com isso, mas continua atacando Light, que não tem dificuldades em bloquear seus ataques. Enquanto Yon não pode acreditar nisso, Ouro e Nen pensam que Kaido é um fraco que não consegue controlar sua raiva em uma luta. A Luz também se cansa de sua raiva patética e desvia seu próximo ataque, fazendo-o perder o equilíbrio. Em seguida, ele ataca diretamente no peito dele, forçando todo o ar de seus pulmões para fora com um golpe poderoso. Ele zomba do elfo, dizendo que esperava mais dele, o que enfurece Kaido completamente. Ele se levanta e libera toda a força de sua espada lendária, enviando raios de luz em direção à Luz. A Luz facilmente desvia do primeiro raio, mas uma cristalina de gelo aparece no lugar. Ela atinge o chão. A Luz fica surpresa e descobre que as espadas mágicas disparadas por Kaido estão encantadas com diferentes elementos. Ele começa a fugir para desviar das espadas mágicas e percebe que elas não são fortes o suficiente para causar dano nele, mesmo se ele estiver parado. De repente, Kaido aparece atrás dele no ar e ataca com toda a força, mas a Luz não tem problema algum em bloquear o golpe.
Yon está incrédulo agora porque nenhum humano deveria ser capaz de resistir a um elfo nível 1500 como Kaido, mas a luz está claramente dominando ele. Kaido também fica frustrado e acusa a luz de ser um lutador e enganar as pessoas usando roupas como um mago. Ele começa a ter um acesso de raiva e chama ele de trapaceiro, mas a luz responde que ele realmente é um mago. Kaido não acredita nele, então a luz simplesmente cria centenas de espadas de gelo no céu sem qualquer encanto. Kaido fica intimidado com isso, e em sua desesperança, ele envia espadas mágicas para atacar a luz, que precisa precisamente contrapor essas espadas mágicas usando os espinhos de gelo. Yang não pode acreditar no que vê porque fazer algo que até mesmo os elfos mais poderosos não conseguem realizar. Ao mesmo tempo, Kaido continua tentando atacar a luz com as espadas mágicas, mas ele usa seus espinhos de gelo como barreira para se defender contra quaisquer ataques. Kaido começa a gritar que a luz deve estar usando algum truque porque ele não consegue derrotar a espada sagrada Grandis que foi dada a um velho mestre pelos céus. A luz fica surpresa ao ouvir isso e pergunta a Kaito como ele sabe sobre isso. O elfo arrogante ri dele e diz que ele sabe disso porque tem sangue de mestre em si e as pessoas chamam ele de submestre. Ouvi-lo faz a luz mudar imediatamente seus planos, pois é a primeira vez em um tempo que ele recebe alguma notícia sobre o mestre. Ele diz a Goldinen que mudou de ideia e, em vez de matá-los ali, quer capturá-los e levá-los de volta ao abismo, onde usará todos os métodos para extrair toda a informação antes de lidar com eles. Kaito ainda não entende realmente como está tão desamparado contra a luz e simplesmente zomba dele, afirmando que ele não entende que uma espada como a dele é diretamente concedida a um herói pelos céus. Desde o início, heróis como ele são completamente distintos. Ele começa a soltar algumas merdas racistas como Sydney Sweeney em um anúncio de American Eagle, dizendo à luz que até mesmo seus genes são diferentes e ele é superior a ela. A luz não se importa muito com isso e se vira para Gold e eles, dizendo que ele vai lidar com Kaido enquanto eles devem lidar com Jun e capturá-lo vivo. Ambos, Nen e Gold, imediatamente se preparam para seguir seus comandos e tirar suas armas. Jun, porém, parece confiante em si mesmo, afirmando que ele é apenas um cientista e não um mago de batalha, mas se eles realmente pensam que podem derrotá-lo facilmente, estão gravemente enganados. Com um sinal de dedo, os dois figuras ocultas atrás dele emergem da escuridão e assumem a forma de monstros grotescos e distorcidos, feitos de múltiplos corpos de diferentes criaturas. Jun, muito animado, explica que criou seu próprio cimério de humanos, orcs e trolls para criar esses monstros, mas o único problema é que eles precisam de múltiplos humanos para estabilizá-los. Ele explica que com essa técnica, até criaturas baixas com um nível máximo de 200 podem se tornar tão fortes quanto monstros de nível 500. A luz vê o rosto de uma das criaturas monstruosas e imediatamente reconhece o cara que conversou com ele na manhã seguinte e parabenizou-o por seus feitos. Isso realmente o deprime, mas não há nada que ele possa fazer, então ele simplesmente diz a Gold e nem para rapidamente colocá-los fora de seu caminho e garantir que Jun não escape, pois ele vai lidar com ele depois. Jun simplesmente ri e ordena aos monstros que ataquem, mas Gold e Nen simplesmente usam um único corte para derrubá-los. Jun, porém, simplesmente sorri, alegando que seus monstros não são tão facilmente derrotados, e assim que ele diz isso, os monstros se levantam novamente, prontos para a próxima rodada. Kaito decide ir para o ataque também, e usa sua espada mágica para disparar raios de luz na luz, que facilmente os desvia e recua, já que o próximo voo explode direto em sua direção. Do outro lado da luta, o monstro híbrido ataca Nen, que salta para trás, cortando seus braços, pedindo que ele caia facilmente, enquanto Gold ri dela, perguntando onde está sua confiança normal agora. Ela responde que ele não parece totalmente como ele mesmo também, mas Gold ri e diz a ela que só está aquecendo, enquanto o outro monstro ataca Gold, que encontra o ataque de frente, mas o monstro evita no último momento e contra-ataca, que Gold consegue bloquear com seu escudo, mas é empurrado para trás ao fazê-lo. Jun ri como um louco, dizendo-lhes para simplesmente render-se e se eles fizerem isso, promete ser mais fácil com eles enquanto realiza seus experimentos. Nen está perturbada pelo elfo sombrio e pergunta a Gold se eles podem terminar a batalha agora. Como ela não quer prolongar muito, Gold concorda com isso, então decidem usar seus ataques finais. As facas de Nen começam a brilhar de um tom púrpura estranho, enquanto a espada de Gold começa a irradiar uma luz branca. À medida que se preparam para atacar, Jon ainda está completamente relaxado sobre a situação, alegando que seus híbridos têm habilidades de regeneração incríveis e não podem ser mortos tão facilmente. Mas seu riso logo fica preso na garganta quando percebe que seus monstros não parecem estar gerando, e estão simplesmente sendo queimados em cinzas após seu ataque. Ele não pode acreditar nisso e corre para ver o que está errado, mas nem rapidamente o resolve ao garantir que sua linhagem terminará com ele.
Do outro lado, a Luz usa sua magia de gelo para completamente dominar Kaido, que tropeça para trás e cai no chão. A Luz se aproxima dele, perguntando por que diabos ele está fugindo após iniciar a luta. Essa provocação lembra Kaido de Maias irmão, que ousou enfrentá-lo e até o socou no rosto. Isso traz de volta toda a raiva nele, como ele afirma que os humanos estão abaixo dele e devem ser removidos do planeta inteiro. Ele se levanta e libera o verdadeiro poder da lendária espada Randius, que estende-se para o céu, e a Luz é forçada a recuar quando Kaido a balança em sua direção. A Luz percebe que a espada está encantada com vários tipos de magia e está se comportando mais como uma chicote do que uma espada pelo jeito como ela se curva e se move. Nen e Gold observam de longe, dizendo que é de fato uma técnica interessante vinda de um nobre de baixo nível, mas sabem que não pode nem comparar a Luz em termos de poder. Por outro lado, Kaido continua ficando frustrado, gritando com a Luz para parar de ser covarde e ficar lá, já que um golpe de sua lendária lâmina seria o fim de toda a sua linhagem. A Luz simplesmente ri disso, alegando que Kaido está amplamente sobreestimando seus poderes e decide voltar ao chão, mãos estendidas, desafiando Kaido a atingi-lo. Irritado por isso, Kaido usa toda a sua força para balançar a espada em sua direção e acerta a Luz no ombro com uma força extremamente forte. Mas para sua surpresa, a Luz permanece ali sem sequer um arranhão, sorrindo e perguntando se aquilo era o limite de seus poderes. Isso o deixa confuso, já que Kaito começa a balançar sua espada freneticamente em direção à Luz, incapaz de acreditar que pode ser derrotado enquanto possui a lendária espada nas mãos. No entanto, a Luz rapidamente põe fim ao jogo ao quebrar o encantamento na espada e dá um soco na mandíbula de Kaido, o jogando para trás no chão com uma cara ensanguentada. Ele se coloca sobre ele com olhos cheios de desprezo, dizendo que vai obter todas as informações possíveis dele, usando qualquer meio à disposição, e continuará fazendo isso até que Kaito mesmo peça a libertação eterna. Kaido imediatamente percebe que está acabado e muda seu temperamento, prostrando-se diante da Luz, suplicando por misericórdia, dizendo que ele é da Rainha Regente dos Elfos e foi uma vez o próximo em linha para se tornar o capitão dos lendários Cavaleiros Brancos. A Luz olha para ele com desprezo, perguntando como ele ousa se chamar de herói quando está dobrando tão facilmente. Os verdadeiros heróis são os membros do grupo de Maia que deram suas vidas, mas lutaram até o fim. Com isso, a Luz remove sua máscara e diz a Kaido que se ele conseguir machucá-lo em uma luta, ele o deixará ir. Kaido, porém, não aceita isso e foge, incapaz de acreditar que isso está acontecendo com ele. Mas Kaido quer torturá-lo exatamente como torturou Maia, então usa seu raio solar para perfurar uma de suas pernas, fazendo Nakanskin cair no chão em dor. Com isso, ambos os elfos são amarrados enquanto a Luz pega os membros caídos do grupo de Maia. Ele afirma que não podem enterrar eles nesta dungeon com tantos monstros ao redor. Então, usam a magia de teletransporte para levá-los todos ao abismo. Quando os elfos abrem os olhos novamente, veem um grande trono em frente a eles e ficam completamente confusos. A Luz, porém, diz a eles que estão no nível mais baixo da dungeon chamada Dogas, e é aqui que eles vivem. Jun não pode acreditar que alguém pode viver no nível mais baixo da dungeon mais perigosa do mundo, mas Nen imediatamente o silencia. Os 4 servos fiéis da Luz imediatamente chegam lá, cumprimentando-os. Enquanto perguntam quem são esses 2 elfos, a Luz explica a situação, dizendo que esses escumalhas estavam usando humanos para seus experimentos em humanos, resultando em várias mortes humanas por absolutamente nenhum motivo. Assim que ele diz isso, o ambiente muda drasticamente, pois os Alevi sentem calafrios ao perceberem como estão desamparados diante das 4 mulheres perigosas em frente a eles. Mei pergunta se a Luz quer que eles passem pelo pior sofrimento imaginável, enquanto os outros concordam, dando ideias sobre todas as formas diferentes de matar os elfos. Mas a Luz diz a eles que eles serão mantidos vivos até que ele tenha extraído todas as informações que precisa deles, e depois ele matará eles pessoalmente. Todos concordam e a Luz se vira para Gold e Nen, dizendo para garantirem que o irmão de Maia se recupere bem e para fazerem um local de sepultamento para os 2 amigos corajosos que deram suas vidas para proteger Maia. Quando Maia acorda, ela encontra a Luz sentada ao seu lado na taverna. Ela parece confusa sobre o que aconteceu e, em estado de choque, a Luz conta tudo o que aconteceu até agora. Ele mente que encontrou-a inconsciente nas dungeons e a trouxe de volta para a segurança. E então tudo voltou a ela. Ela rapidamente olha ao redor do quarto para encontrar seus amigos e irmão, mas só encontra seu irmão dormindo tranquilamente ao seu lado. A Luz diz que ele está em um sono profundo de cura, já que pegou alguns ferimentos sérios, mas promete que ele deve se recuperar completamente sem problemas. O momento fica sombrio quando ele finalmente menciona que nunca conseguiu salvar seus amigos, e a única coisa que conseguiu recuperar foram alguns fios de cabelo que ele entrega a ela como um bárbaro. Ela chora pelas suas amigas mortas, mas encontra conforto no fato de ainda ter um irmão que pode compartilhar a carga com ela. No dia seguinte pela manhã, a Luz e seu grupo vão até a recepção, onde o recepcionista promove a Luz para o rank C. A Luz fica confusa porque mentiu para a guilda sobre o fato de ter capturado os elfos e disse que eles escaparam, mas o recepcionista diz a ele que a informação sobre os 2 elfos por si só é bastante substancial e merece uma promoção.
Logo depois eles se reúnem novamente com Maya e seu irmão, que parecem bastante calmos para alguém que perdeu seus amigos em um ataque violento ontem. Eles dizem à Luz que estão deixando de ser aventuradores e retornando para sua cidade natal. A Luz fica confuso e pergunta por que eles não simplesmente formam um novo grupo. Mas Maya afirma que não podem viver com o PTSD e precisam sair deste lugar. Seu irmão diz que sentiria mal em estar em um grupo sem seus melhores amigos desde a infância e, além disso, gostariam de devolver o que tinham dos amigos para sua cidade natal e para suas famílias. Com isso, a Luz deseja-lhes boa sorte e promete que eles se encontrarão novamente muito em breve. Com isso, ele diz a Goldie e nem para seguirem o forte enquanto ele teletransporta de volta ao abismo. Ele é imediatamente cumprimentado por May e Ellie, que oferecem chá e uma série de notas sobre todos os detalhes que conseguiram extrair dos dois elfos. Ellie afirma que Submaestro não é uma única pessoa, mas qualquer um que seja conhecido como relacionado ao mestre de alguma maneira e que consegue ganhar nível muito facilmente é conhecido como Submaestro. May diz a ele que cada membro dos grupos de cavaleiros selvagens são submaestros em seus próprios direitos, e Kaido não era nada especial nesse aspecto. Ela também revela que os dois elfos afirmaram que se um novo mestre não fosse encontrado, o mundo seria destruído. Isso confunde a Luz, já que ele não entende como o mundo poderia ser destruído por algo tão insignificante. Isso significa, porém, que seu próximo passo é pegar os Cavaleiros Brancos sob seu controle para interrogar. Ele então pergunta a Ellie sobre Kaido e John, e ela imediatamente mostra como eles estão em um reino de purgatório sendo torturados dia e noite. A Luz afirma que eles fizeram o que eram necessários e usam um cartão mágico especial para matá-los de maneira horrível. Com isso, ele se vira para Ellie e pergunta se eles estão prontos para colocar em marcha a próxima parte de seu plano. E Ellie sorri, dizendo que estão prontos para capturar a cavaleira elfa Sasha que traicionou a Luz há anos. A Luz pensa no sentimento doce que sentirá quando encontrar Sasha implorando para ele não matá-la e se prepara para iniciar o plano. Por outro lado, Sasha está aproveitando um encontro com seu noivo, Michele, que também é vice-capitã dos Cavaleiros Brancos. Os dois se conectam sobre seu racismo contra os humanos, e Mikhail desfruta contando a história de como Sasha e seus amigos enganaram a Luz antes de caçá-lo no abismo. Após o encontro terminar, Sasha retorna para casa, ainda babando sobre como bonito Mikhail pareceu. Sua empregada responde que os dois são o casal mais bonito que ela já viu, e Sasha responde que o casamento ainda está longe. A empregada diz a ela que não deve se complacenter porque isso pode levar a coisas ruins, como ela ficar gorda e não caber na sua vestimenta de casamento. Sasha diz para a velha empregada parar de atrapalhar sua vida quando de repente sua carruagem para de repente porque um escravo humano caiu no chão em frente a eles. Enquanto Sasha zomba de como inúteis são os humanos, ela nota a Luz entrando em uma rua escurecida. Seus olhos se arregalam de choque e ela corre da carruagem, determinada a provar para si mesma que a pessoa que viu não era a Luz. Ela começa a procurar pelas ruas, tentando convencer-se de que a Luz está morta no fundo do abismo. Ela logo chega a um beco sem saída, e como ela não viu ninguém no caminho, Sasha pensa que isso foi apenas uma ilusão óptica que seus olhos lhe brincaram. No entanto, ao se virar, ela encontra uma nota colada na parede. Ela diz esperando no torre, e há a assinatura da Luz no final, o que faz Sasha entrar em pânico. Ela solta um grito alto, e quando sua empregada velha chega lá, ela encontra Sasha no chão, absolutamente horrorizada. Ela murmura que a Luz vai destruir sua vida. Ela conseguiu tudo após matar a Luz, incluindo ser adotada por uma nobre e seu casamento com Mikhail. Ela tem medo de que tudo será tirado dela, e a Luz já está aproveitando seu ataque de pânico de longe. Ellie também está pronta para mostrar a essa bicha de elfo que ela se meteu com a pessoa errada, e a Luz diz a ela que está animado para ver como eles vão torturar Sasha. Enquanto isso, nos campos de treinamento dos Cavaleiros Brancos, um par de gêmeos está praticando seus lançamentos de faca em um humano miserável enquanto competem sobre quem pode mantê-lo vivo por mais tempo. Enquanto isso, um elfo pervertido chamado Char está acariciando seu escravo humano de dia, e os outros dois elfos estão furiosos com ele. Char começa a falar sobre Kaido que roubou a espada lendária e depois foi descoberto como caçador de aventuras. Ele zomba de Kaido, e então revela que os superiores querem que eles limitem o lixo que ele deixou, o que ele não quer fazer. O Moreno deve dizer a Char que é sua obrigação como cavaleiros assumir responsabilidade pelos atos de um ex-membro de sua ordem. Char começa a se enrolar com seu escravo, enquanto diz que não quer deixar a confortável casa dele. Mas então, os gêmeos perfuram o ouvido do humano e ele geme em dor. Char fica furioso e diz aos gêmeos para matarem o miserável cara já. Mas eles dizem para ele calar a boca porque eles farão o que quiserem com seu escravo. Musk diz a todos para pararem porque eles devem ser cavaleiros honrados. Ele diz que os humanos são criaturas frágeis e é perfeitamente aceitável mantê-los como pets por um curto período de tempo. Mas no final, eles precisam de uma morte misericordiosa nas mãos de uma espécie superior. Ele começa a dar uma lição sobre sua nobre missão como elfos de aliviar as vidas miseráveis dos humanos. E tanto Char quanto os gêmeos se unem para zombá-lo disso. De repente, o capitão ordena a todos para pararem e sua intenção de matar é tão poderosa que os pássaros voando acima deles caem mortos instantaneamente.
Os elfos estão terrivelmente assustados com seu capitão também, e ele diz aos gêmeos para pararem de brincar com seu escravo porque isso afetará suas habilidades de combate. Ele também diz a Musk para parar de ser um juizão e então diz a Char para se livrar do miserável cara preso à árvore. Char simplesmente aponta o dedo para o homem e explode um buraco no corpo dele junto com a árvore que ele estava preso. O capitão então ordena aos gêmeos para limpar o corpo morto e diz a Musk para ir para sua missão também. Uma vez que eles saem, Char nota como o humano está assustado e diz para ela voltar para o quarto. E então, o capitão diz a Char que precisa reduzir suas atividades com humanos, porque isso não é bom para sua linhagem. Ele diz que, historicamente, os elfos são a raça que herdou a maior quantidade de sangue de mestre, e os cavaleiros brancos são compostos inteiramente de submestres que despertaram o poder daquela DNA única. Char diz que não há motivo para preocupação porque todos os submestres dos cavaleiros brancos alcançaram seu nível máximo, exceto Musk. Mas o capitão diz que eles têm algo para se preocupar. Já são vários milênios, mas o mundo ainda não viu o nascimento de um novo mestre. Ele diz a Char que não faça nada que dilua ou polua o raro sangue de mestre. Char responde que não planeja fazer nada parecido, e os humanos são apenas um hobby para ele. Ele fala sobre como gosta de ver as mulheres humanas excitadas com a ideia de um elfo como ele interessado nelas, e então elas estão dispostas a fazer qualquer coisa para mantê-lo feliz. Ele ri sobre como desesperadas elas ficam no final, e então diz que está se cansando dessa escrava atual, então ele a dispensará em breve. Char diz que traçar contra eles é a melhor parte do papel, e o capitão está profundamente revoltado com isso. Ele conta para Char que os ordens sobre o desastre de Kaido virão em breve, e eles terão que lidar com isso porque, por mal que Kaido fosse, ele era um deles. O capitão se afasta, declarando que ninguém deve estragar o nome da sua rainha. Mais tarde naquela noite, enquanto Sasha dorme, ela sente o chão tremendo. Não longe de sua casa, ele cria uma torre usando magia, e Sasha nota isso. Ela lembra-se da nota deixada por Light e se pergunta se é essa torre que ele mencionou. No dia seguinte, um traficante de escravos levando alguns humanos encontra um gigante rochoso na rota comercial. Ele foge deixando seu carregamento para trás e os humanos são deixados para cuidar de si mesmos. O problema afeta mais do que apenas o traficante de escravos, e em pouco tempo toda a cidade enfrenta uma escassez de itens essenciais. Alguns elfos em um bar discutem como monstros apareceram ao longo das rotas importantes de entrega, cortando o suprimento. Eles se perguntam se a torre que apareceu no bosque de repente está conectada à aparição dos monstros, e algumas pessoas discutem como o elfo reino não tem pessoal suficiente para investigar o assunto agora. Por causa disso, o governo postou uma missão para aventuradores encontrar informações sobre a torre. No entanto, nenhum elfo está disposto a arriscar a vida por recompensa porque sentem que a torre é muito perigosa. Light, Nemo e Gold também estão lá entre os aventuradores, e Light está confiante de que completar esta tarefa o fará ganhar outra promoção. Enquanto isso, dois elfos aventuradores notam Nemu de longe, e eles não podem deixar passar a oportunidade de pegar uma garota morena. Eles se aproximam dela imediatamente e pedem para ela se juntar ao seu grupo porque ambos estão acima do nível 150. Eles dizem para ela se despedir dos perdedores em seu grupo porque ela não vai ter outra chance de ser avaliada por elfos como eles. Nemo diz aos dois perdedores para se foderem porque Light é o único mestre que ela serve. Light também diz que Nemu é uma membro irreemplacável de seu grupo e pede para eles deixá-la em paz. Os elfos ficam furiosos que um humano está lhes dando ordens, e um deles tenta dar um soco em Light, que simplesmente libera um feitiço de raio que atinge o chão entre eles. O elfo cai para trás surpreso, e os outros aventuradores começam a reconhecer Light, o aventurador mascarado que é o assunto do momento recentemente. Eles pensam que o grupo de Light completará a missão e coletará todas as recompensas sozinho, e Gold diz que isso funcionou melhor do que planejaram porque agora sua fama espalhar-se-á ainda mais. Ao mesmo tempo, um grupo de elfos está indo para a torre com uma humana, usando-a como isca caso um monstro ataque-os. Dois elfos estão nervosos porque a missão é muito arriscada, mas seu líder diz que, mesmo se eles puderem aprender qual tipo de monstros são encontrados ao redor da torre, eles receberão dinheiro suficiente para cobrir o custo da garota. A garota cai repentinamente no chão de exaustão, e o líder elfo diz para ela se levantar antes que ele chegue lá e a dê um chute. De repente, ele sente algo viscoso pingar em sua mão, e quando olha para cima, encontra o monstro de pedra olhando para ele. O elfo não tem nem tempo de gritar antes que o monstro o morda, e então sua cauda serpentina devora os outros dois elfos junto com ele. A garota humana está absolutamente assustada nesse ponto, mas o monstro apenas cheira e caminha embora. A garota fica chocada e se pergunta por que o monstro não comeu dela quando um bando de marginais se aproxima. Dizendo que são realmente sortudos hoje, a garota tem medo de que ela vai sofrer um destino pior que a morte nas mãos deles, mas os punks lançam uma poção de cura nela, curando suas feridas e limpando seu corpo.
A garota fica ainda mais confusa agora, e então os punks começam a dividir as tarefas entre si, como pegar um par de sapatos para ela e fazer uma boa refeição. O líder dos punks informa Yuki que eles resgataram outra humana e vão levá-la para um lugar seguro em breve. Yuki só mia preguiçosamente enquanto senta na torre, e então ele chega para mantê-la companhia. Ellie pergunta se ela está bem, porque é a primeira vez que ela saiu do abismo e controlou tantos monstros de uma vez. Yuki continua miando suas respostas e Ellie entende que ela tem tudo sob controle. No entanto, Ellie ainda não consegue se livrar da sensação de que algo pode dar errado ao longo do caminho, e ela se pergunta se ela deveria emitir uma advertência para todos que não são inteligentes o suficiente ou sensatos o suficiente para seguir as ordens de Light. No entanto, Yuki diz a ela que não precisa se preocupar com isso porque sua única obrigação é fazer o que Light diz. Eles não devem tentar entender demais ou se aproximarem muito dele, porque no final sua única função é serem seus servos. Ele pergunta a ela se ela está satisfeita em ser apenas um cachorro dela por toda a vida. E Yuki responde que está satisfeita porque ela sabe que é sua posição correta. Ela pergunta a Ellie como ela pode pensar que pessoas como elas podem se aproximar de seu Deus omnipotente. Yuki diz a Ellie que se ela tentar ultrapassar o poder de Light, ela matará ela ali mesmo, e ele não aceita isso sentadinho. Ela pergunta a Yuki se ela realmente acha que é forte o suficiente para isso, e a domadora de bestas responde que eles podem descobrir apenas lutando. O ar fica tenso enquanto ambos lançam intenções assassinas. Mas então, Yuki recebe uma chamada dos punks que trouxeram a garota para a casa segura. Ela retorna à sua postura preguiçosa normal, e Ellie voa embora também, não tendo intenção de reiniciar a luta. Mais tarde naquela noite, Sasha continua olhando para a carta dobrada de Light. Ela sabe que há monstros acima do nível 1000 ao redor da torre, e ela não pode passar por eles sozinha. No entanto, ela não pode pedir aos Cavaleiros Brancos para acompanhá-la, porque então eles ficarão suspeitos de Light ainda estar vivo. Ela fica louca pensando em uma maneira de chegar à torre e jurando que vai acabar com Light dessa vez. Logo depois disso, a Rainha Elfa convoca uma reunião com os principais oficiais para decidir o que fazer com a torre. O primeiro-ministro sugere que eles imediatamente enviam uma equipe para investigar e destruir a torre, porque ninguém parece capaz de fazer isso. No entanto, o Capitão Had pergunta ao velho se ele perdeu a razão ao sugerir algo assim. Ele diz que eles não têm nenhuma informação sobre a torre agora. Os outros ministros quietamente aproveitam o impasse entre os dois homens, mas então a rainha decide intervir. Ela declara que apoia a posição de Hard agora e ordena seus ministros aumentarem o dinheiro da recompensa e motivarem as pessoas a descobrirem o máximo possível sobre a torre. Todos saem da sala um por um, e quando é a vez de Hard sair, o primeiro-ministro o chama de cãozinho debaixo do fôlego. Hard ouve claramente, mas não objetiva as palavras porque são verdadeiras. Ele vai direto para o quarto da rainha e agradece-a por tomar seu lado anteriormente, e ela responde que é o que ela deve fazer como sua mãe. Os dois sentam para chá, e Hard conta à sua mãe que o primeiro-ministro está apenas aguardando o momento certo para derrubar a monarquia algum dia. Mas a rainha não está preocupada com isso. Ela diz que a maior ameaça ao seu reino e ao mundo inteiro é a torre. Ela pensa que a torre indica o retorno do arqui-inimigo que uma vez ameaçou destruir todo o mundo. E sempre que o maior inimigo do mundo aparece, um herói é nascido. Por obra do destino, apenas um humano pode ser nascido como o herói, e a rainha não quer que isso aconteça. O novo herói será certamente um maestro, e se eles não conseguirem conquistá-lo ou matá-lo, ele destruirá todos os elfos. Por outro lado, o grupo de Light vai para o acampamento base, onde todos os aventuradores que querem reunir informações sobre a torre se reuniram. Os perdedores de outro dia também estão lá, e Sasha também está presente, reconhecendo a voz de Light. Ela imediatamente diz para ele parar e tirar sua máscara. E vendo Light ficar alerta, Gold e Nemu perguntam o que está errado. Ele diz a eles que a elfa atrás deles é Sasha, e eles estão prontos para desencarná-la. Mas Light os para. Sasha ordena que ele tire novamente sua máscara, e quando Light diz que está escondendo queimas terríveis por trás dela, ela simplesmente bate nela para fora do rosto dele. Light volta para seus companheiros falando sobre como sua magia parece ter enganado ela em pensar que ele era realmente uma vítima de queimaduras, e ele agradece nem por tentar defender ele. Ele afirma que isso poderia ter sido um acidente, e então pensa sobre como deve ter sido ingênuo para não ver através daquilo que Sasha é. No momento em que nem percebeu o que aconteceu, estava prestes a reagir, mas Light imediatamente a para com apenas uma palavra. Sasha fica ali zangado olhando para ele, mas quando ele remove sua capa do rosto, sua raiva se transforma em nojo, ao ver que é apenas um garoto com uma metade queimada do rosto. Ela imediatamente recua de nojo e diz para ele cobrir sua cara horrorosa antes que ela vomite nele. Light aceita essas ofensas enquanto pensa sobre como fará ela pagar por tudo isso quando o momento certo chegar. Ele pega a máscara, enquanto Sasha se afasta, falando sobre como precisará de um desengordurante nos olhos para tirar aquele horrível vislumbre de seus olhos. Com isso, eles começam a caminhar para dentro do bosque. Quando Light percebe que estão sendo seguidos pelos dois caras estranhos que queriam falar com Nem antes, ele diz para eles se afastarem e deixá-los em paz se quiserem escapar com suas vidas, mas os elfos não desistem facilmente. Light e seu grupo decidem acelerar um pouco, esperando perder esses idiotas sem luta, mas esses burros obstinados conseguem manter o ritmo com eles.
Então Light para finalmente enfrentá-los. Eles respingam como cachorros em hit, enquanto Light diz que não quer machucá-los, o que faz eles rirem, alegando que Light é quem vai morrer hoje, e não eles. Eles dizem para ele não se preocupar, porque ser morto por um elfo é uma grande honra para humanos. Mas Light apenas suspira e chama uma de suas servas chamada Mera, para lidar com esses imbecis. Os dois elfos simplesmente riem, achando que Light está fingindo, e que ele está com medo e provavelmente fez pipi nos calções já. De repente, o ambiente muda completamente quando uma figura gula surge atrás deles. Esta mulher gigantesca casualmente devora ambos eles com seus braços monstruosos, terminando com eles, ossos e tudo. Mesmo Nen e Gold se sentem um pouco desconfortáveis com a vista desta enorme gula mãe. Ela agradece Light por lhe dar a oportunidade de ser útil, enquanto Jack, Harley Quinn e uma garota chamada Suzu também chegam ao local, prontos para guiá-lo através do bosque e direto à torre. Voar aqui não é realmente uma opção, porque outros aventuradores podem facilmente vê-los. Então Suzu, a membro menos direcionada do grupo, decide assumir o comando e lidar com o labirinto confuso do bosque, guiando-os até a torre. Jack e Gold começam a discutir sobre o código de Brotherhood, e como sempre é Bros antes Hoes, o que enfurece todas as mulheres do grupo que começam a dar-lhe olhares assassinos. Em vez de recuar, Jack intensifica como um verdadeiro Sigma, enquanto Gold diz para ele parar, pois já fez seu ponto. Jack continua sobre como as mulheres querem salários iguais, mas recusam fazer trabalho igual. Elas querem melhores condições de trabalho em seu escritório. Enquanto ignora as condições de trabalho dos homens que trabalham nas minas com apenas uma lâmpada colada na cabeça, Light decide intervir antes que a situação piorasse e diz a todos para calarem a boca e que podem ter uma discussão civilizada sobre isso mais tarde e não precisam lutar sobre isso agora. Isso para o conflito por um momento, mas agora tudo parece muito tenso. Light decide mudar de assunto e pergunta a Harley Quinn sobre sua roupa estúpida. Ela afirma que está aprendendo a ser uma empregada sob May, e não tirará a roupa até aprender cada detalhe sobre como manter Light feliz. Mira ri disso, afirmando que sua roupa de empregada será completamente inútil em uma luta, e ela deveria tirá-la para usar roupas mais apropriadas. Eles começam a discutir, enquanto Jack pergunta a Gold se ele tem estado treinando ou se está apenas sentado no seu traseiro esperando Light resolver todos os problemas. Light percebe que o clima parece ter melhorado quando eles finalmente entram na torre, onde Elipuma estava preocupada com Light, pois eles chegaram 5 minutos atrasados do horário combinado. Ela solta um grande suspiro de alívio ao ver Light e imediatamente corre ao lado do felpudo, e o idiota de cabelo branco cumprimenta Light. Light fica impressionado com a torre gigante, dizendo que ela parece ainda mais imponente de perto do que de longe. Ellie agradece o elogio, explicando que tomou todas as precauções ao criar essa torre. E agora ela é totalmente invencível e imune a qualquer ataque, seja mágico ou físico. Light se surpreende com o tamanho e, ao entrar, é recebido por um dragão vermelho gigante, que Ellie diz ter capturado e enfeitiçado. Com isso, ela teletransporta todos para o último andar, a Sala do Trono, onde um assento real espera pela bunda real de Light. Light sobe os degraus como se fosse a Cinderela e senta no trono. Enquanto todos se ajoelham, resolvido isso, Ellie pergunta se deve aproveitar para atualizar todos sobre a Operação Vingança contra Sasha, e Light dá o sinal verde. Ela explica que Light decidiu parabenizar o casamento de Sasha servindo um prato bem frio de vingança. Além disso, Ellie diz que queria propor atividades extras para o prazer de Light. Light não sabia de nada e pergunta o que ela tinha em mente, ao que Ellie responde que o reino élfico se orgulha dos Cavaleiros Brancos, os pilares do reino. Como todos têm nível acima de 1500, ela propõe uma série de batalhas contra eles. Depois, os cavaleiros seriam capturados, o que deixaria o reino élfico de joelhos, sem outra escolha a não ser se render. Com o reino resolvido, eles extrairão informações sobre o maestro, usarão a torre como base e seguirão para o próximo alvo. De repente, ela cria um clone de Light, dizendo que enquanto ele descansa, essa sombra fará o trabalho sujo e subirá o nível deles. Light a elogia por pensar em tudo, fazendo-a sorrir, enquanto revela que a fera de Yuuki está guiando Sasha até a torre. Na floresta, os dois aventureiros de Sasha dizem para ela recuar, pois a fera negra está fora do nível deles. Mas Sasha manda eles calarem a boca. Como ela está pagando para ser guiada e não para ouvir opiniões, Light sorri para Ellie, perguntando se seu novo pet, o dragão, vai receber Sasha, e Ellie confirma sorridente. Quando Sasha chega perto da torre, ela quase se borra ao ver o dragão gigante relaxando na base. Agora ela percebe o quanto está em desvantagem e corre de volta para o Palácio Real. Ele e os outros observam pela bola mágica, tudo conforme o plano. Agora Sasha chamará os Cavaleiros Brancos, que não terão escolha a não ser vir até aqui, dando início ao plano final. Como esperado, Sasha corre ao Palácio Real e exige uma audiência com a rainha e seus conselheiros. Ela diz que viu feras negras com caudas de serpente responsáveis por atrair monstros mais fortes e causar o caos. Além disso, afirma que viu um dragão vermelho gigantesco na base da torre. Muitos cavaleiros riem, achando que é conto de fadas, enquanto a rainha fica chocada, pois isso pode significar o fim do seu reino.
Com isso, o ministro intrometido se vira para Hard e pergunta se o líder dos lendários Cavaleiros Brancos vai continuar se escondendo atrás dos muros enquanto dragões e monstros assolam o reino. Farto, Hard se levanta, diz que já ouviu o suficiente e que ele mesmo liderará os Cavaleiros na floresta para destruir os monstros e matar o dragão, se ele realmente existir. Ele sai da sala bufando. Mais tarde, Sasha pergunta ao ministro se pode se juntar aos Cavaleiros Brancos para ver tudo até o fim. O ministro concorda, dizendo que não podem deixar os Cavaleiros levarem todo o crédito. No dia seguinte, Hard lidera os Cavaleiros na floresta, dizendo que seguirão Sasha. Char olha para ela e pergunta se ela dá conta ou se vai amarelar e fugir no final. Sasha se defende, dizendo que podem confiar nela, pois os guiará em segurança até a torre. Seu noivo, o albino Mikhail, diz achar que Sasha é nível 500 e sabe se cuidar. Mas se a situação complicar, ele estará lá para garantir que ela fique bem. Sasha começa a babar pelo seu príncipe prateado, enquanto os gêmeos discutem quem é mais vergonha alheia, Sasha ou Mikhail. Sasha começa a guiá-los pela floresta, enquanto ele e os outros observam da torre. Sasha segue o caminho, encontrando as marcas que fez antes, mas tropeça em uma delas e é segurada por Mikhail. Char não aguenta essa melação e manda eles andarem logo, e finalmente chegam à base da torre. Todos ficam chocados com o tamanho, e antes que possam se mover, a porta abre e 5 monstros negros emergem. Char pergunta se deve atacar, mas Hard manda todos ficarem parados para poupar energia para o dragão, enquanto um grupo contratado distrairá os monstros. No momento certo, uma explosão na floresta atrai os monstros, abrindo caminho para os Cavaleiros Brancos entrarem. Eles correm pelos corredores até pisarem em uma armadilha de teletransporte, separando-os em grupos pela torre. Enquanto Light espera no trono para começar a diversão, Mikhail e Sasha são transportados para o subsolo, onde Mikhail percebe que foi tudo uma armadilha planejada por alguém. Sasha pergunta quem poderia ser, mas nem Mikhail sabe, respondendo que só saberão quando subirem as escadas para ver quem os espera no topo. Ellie e Light observam pela bola de cristal enquanto Mikhail e Sasha sobem as escadas, e Light fica incrivelmente animado para o momento em que a porta abrir e Sasha vir seu rosto. Enquanto isso, os gêmeos elfos Anya e Kia estão perdidos em outro andar, confusos. Eles pensam em reagrupar, mas antes de decidirem, ouvem vozes atrás deles. As vozes são de Mira e Harley, discutindo como lidar com esses elfos fracos. Mira sugere que Harley relaxe enquanto ela cuida dos dois, mas Harley a chama de porca gulosa, dizendo que cada uma deve ficar com um desses idiotas. Os gêmeos não acreditam no que ouvem, nunca foram tratados com tanto desdém antes. Mira e Harley nem ligam pra eles e continuam conversando. Harley diz pra Mira não se gabar, pois até um rato encurralado morde o gato. Mas Mira diz que esses perdedores são apenas mosquitos irritantes. Ela pergunta se Harley acha mesmo que esses elfos podem derrotar alguém, e Harley responde que não há chance desses elfos de segunda categoria chegarem ao nível delas. Mas ainda assim, não devem brincar demais com a presa. Isso irrita os gêmeos que avançam com fúria, dizendo que são submaestros deste continente e ninguém pode chamá-los de segunda categoria. Mira e Harley desviam sem esforço e ficam no ar, enquanto os gêmeos usam sua velocidade, saltando entre pilares como um borrão antes de aparecerem atrás delas para um golpe. Até esse ataque surpresa foi inútil, pois as garotas se abaixam e descem de volta ao chão. Mira diz que os elfos parecem esquilos voadores, o que irrita os gêmeos, que decidem atacar diretamente. Enquanto isso, Char está sozinho na escuridão em outro andar. Ele suspira, pensando em como não viu a armadilha e sabe que Hard vai gritar com ele depois. Ele não é tão burro quanto os outros e sente que não está sozinho. Ele chama seu oponente para sair das sombras e acaba sendo Suzu. Só de olhar, ele já fica todo animado e começa a dar em cima dela. Suzu tem um reflexo de nojo, enquanto Char pergunta o nome dela, dizendo que está pronto para ser seu cavaleiro de armadura brilhante. Suzu fica ainda mais desanimada, até que sua arma fala, mandando Char se controlar e explicando que Suzu não fala. Char se distrai ao perceber que a arma é inteligente. A arma diz para ele não se preocupar em lembrar o nome, pois logo eles vão destruir ele e tudo o que ele ama. Char fica irritado por ter caído na armadilha e agora ter que lutar com uma gata sem motivo. Ele tenta mais uma vez, dizendo que podem parar a luta e se conhecer melhor. A arma diz que Suzu não está interessada, pois ele não faz o tipo dela, mas Char, sem vergonha, pergunta qual é o tipo dela para tentar se tornar. Suzu diz à arma que seu tipo são baixinhos de cabelo preto e calvície. A arma percebe que ela está caidinha pelo Light, e diz que o navio já partiu, pois ele tem muitas garotas, então ela terá que esperar a vez. Isso a deixa brava, e ela começa a bater a arma num pilar enquanto a arma implora para parar. Char já viu o suficiente, e diz que preferia tê-la como brinquedo pessoal, mas que conseguirá o que quer de um jeito ou de outro. Ele aponta o braço e usa uma besta invisível para atirar em Suzu. Para sua surpresa, ela sente o virote invisível, desvia e dispara uma bala, que Char desvia rapidamente. Ele fica impressionado por ela ter sentido o ataque invisível e contra-atacado. A arma elogia Char, dizendo que poucos conseguem desviar de um tiro dela como ele fez. Char sorri enquanto prepara outro virote, percebendo que isso será muito mais divertido do que pensava. No andar de cima, os gêmeos ainda saltam entre os pilares, sabendo que isso lhes dá vantagem.
Movendo-se nessa velocidade, eles usam a habilidade corte de vento, que as garotas desviam facilmente, mas tentam de novo. Elas desviam mais uma vez, mas percebem que não podem baixar a guarda e devem acabar logo com isso. Os gêmeos continuam spamando a habilidade como nerds que só usam coisas apelonas em jogos. Haley diz que eles não aguentarão muito, mas os gêmeos respondem que podem fazer isso por horas sem suar. Isso é irritante, mas os gêmeos decidem mudar a estratégia. Eles vão até um pilar e usam uma versão avançada do corte de vento, criando milhares de lâminas minúsculas voando contra Mira e Harley. É mais difícil desviar, e enquanto tentavam, Kia joga uma adaga que acerta a barriga de Mira, enquanto Anya corta o braço dela fora. Eles caem rindo, dizendo que logo todos os membros delas estarão no chão. Para a surpresa deles, as garotas não parecem incomodadas, e Mira pergunta se Harley entendeu o quão fortes elas são. Harley responde que sim, e que eles são ainda mais fracos do que imaginava. Isso irrita os gêmeos, que gritam que estão ganhando, mas para horror deles, Mira pega o braço caído e come na frente deles. Isso assusta os gêmeos, que não entendem como é possível. Então Mira decide mostrar algo melhor e arranca a própria cabeça, jogando-a como uma bola. Os gêmeos ficam horrorizados e perguntam quem diabos ela é. Mira se apresenta e diz que ela e Harley são cartas nível 7777 ultra raras. Os gêmeos ficam chocados e se recusam a acreditar que algo assim exista, decidindo atacar de novo. Mas desta vez, elas nem bloqueiam, dizendo que não vale o esforço. Isso os assusta de verdade, e eles começam a fugir. Enquanto Mira ri como uma maníaca, Harley decide acabar com isso e carrega uma rajada de calor enquanto Mira se protege com um escudo. Enquanto isso, no andar de baixo, Char está no ataque, disparando virotes contra Suzu, controlando a trajetória e usando uma barragem de flechas, esperando que funcione. Para sua surpresa, Suzu sai sem um arranhão, o que o deixa ainda mais animado, e ele diz para Suzu largar o perdedor do Light e ser sua namorada. Isso foi o bastante para enfurecer Suzu, que brilha de raiva, pronta para matar o elfo irritante. No andar de cima, os elfos chegam a um beco sem saída e tentam encontrar a saída pela borda, mas antes, sentem o chão esquentar. Para seu horror, uma onda de calor os atinge quando Harley dispara sua rajada. Os gêmeos percebem que vão queimar, então começam a cantar feitiços e criam uma parede de gelo para se proteger. Para surpresa deles, a parede derrete imediatamente, forçando-os a recriar. Eles continuam criando parede de gelo, mas logo ficam sem mana e a armadura começa a derreter no calor intenso. Logo são consumidos pelo calor, desaparecendo da vista, e só então Harley para. Ela percebe que pode ter matado os dois idiotas acidentalmente, mas Light os queria vivos. Felizmente, Mira diz que Ellie usou encantamentos de proteção para que eles não morressem. Se não fosse por ela, os dois estariam torrados. Os gêmeos ficam no chão, queimados e derrotados, implorando por misericórdia. Mas Mira diz que eles terão a mesma misericórdia que deram aos humanos e usa seus tentáculos para sufocá-los, pois Light quer extrair todas as informações antes de fazê-los sentir a dor mais devastadora de todas. No andar de baixo, Char finalmente percebe o que fez quando Suzu dispara várias balas para o alto e as explode contra o elfo. Char corre por sua vida tentando desviar, mas percebe que está totalmente superado. Ele se vira para tentar bloquear as balas com seus virotes, mas é inútil, pois uma barragem de balas o atinge, deixando-o ensanguentado e quase morto no chão. Char pede ajuda, mas só encontra uma Suzu enfurecida acima dele. Ela ainda não terminou e começa a esmagar o rosto dele com a bota, mandando-o morrer. Teria matado com certeza, se não fosse a arma falando para ela que Light queria saber o potencial deles antes de capturá-los. Suzu percebe que fez besteira e tenta curar Char para que ele possa lutar de novo. Mas a arma diz para deixar para lá, pois ele está muito machucado. Ela começa a chorar pelo erro, enquanto a arma diz que Light não ficará bravo com um erro honesto. Enquanto isso, em outro andar, Jack encontra Must sozinho com seu machado e diz honestamente que deveria lutar com ele, mas sugere que Must jogue a toalha, pois não é de sua natureza bater e Must fica irritado, mas se controla, dizendo que Jack deveria se sentir honrado por morrer pelas mãos de um elfo acima do nível 1500. Jack diz para não se preocupar, pois ele é nível 7777, uma carta ultra rara. Must não acredita, dizendo que Jack deveria inventar um blefe melhor. Mas Jack sorri, dizendo que ele deveria usar sua habilidade de avaliação para verificar. Ele nota um olhar em Must e zomba dele, perguntando se ele tem a habilidade ou não. Must fica bravo, dizendo que não precisa verificar um idiota fraudulento e avança com seu machado, tentando acabar logo. Mas, para sua surpresa, Jack o afasta como se fosse uma mosca. Must fica chocado, mas pensa que foi sorte de principiante e tenta uma barragem de golpes. Jack desvia facilmente de tudo, o que confunde Jack, pois esses ataques deveriam ser fortes o suficiente para dar trabalho até ao Capitão Hardy, mas Hardy simplesmente usa os dedos para explodi-lo contra a parede. Must sai da parede chocado, mas se recusa a acreditar que um humano possa ser tão forte. Ele começa a falar bobagens sobre como os humanos são inferiores e merecem um destino pior que a morte.
Com isso, ele abaixa sua alabarda, que é uma arma mágica, e a ativa. Jack percebe que a alabarda está devorando a alma e a vida do garoto para ganhar poder, mas Must não parece se importar. Ele grita para a alabarda pegar o quanto quiser, desde que lhe dê poder para derrotar esse humano. E então, com todo o poder que consegue reunir, ele avança contra Jack, que simplesmente usa sua habilidade de armadura de ferro e bloqueia o ataque apenas com o braço. Com isso, todo o seu corpo é coberto por um escudo de ferro espesso, e com um único soco, ele manda Must voando contra a parede. Ensanguentado e inconsciente, ele caminha e pega o garoto perguntando se o matou. Mas graças à magia de Ellie, tudo parece bem, e ele ainda está vivo. No andar de cima, o último membro, o Capitão Hard, permanece e finalmente entra em contato com Nas, que sorri e saca sua espada. Esperando uma boa luta, Hard permanece calmo e composto, garantindo que não perca nada, o que confunde Nas um pouco. Ela se pergunta se Hard é surdo e grita novamente que ela é a mais forte aqui e vai lutar com ele. Hard olha calmamente para ela e responde que a ouve bem, perguntando se ela é sua inimiga. Nas sorri e responde que é de fato sua inimiga, já que seu mestre não gosta dos Cavaleiros Brancos e quer se livrar deles. Hard mantém a calma e analisa a situação. Ele nota que, apesar da aparência jovem, Nas não é alguém para subestimar, e se ela é tão devota ao mestre, isso significa que ele é ainda mais forte. Ele saca a espada lentamente, pensando que não importa se o mestre é mais forte, pois ninguém é mais forte que ele. Nas sorri e o chama para uma boa luta antes de vencê-lo e arrastá-lo até seu mestre. Hard observa a armadura dela com atenção. Ele percebe que ela é infundida com magia em vários pontos, e até a espadana, que deveria ser pesada, parece um graveto na mão dela. É claro que Nas tem uma força inumana, mas ele precisa testar os limites dela. Como Nas é impaciente, ela decide atacar primeiro, já que Hard está sendo lento demais. Ela manda ele se preparar e desfere um golpe que cria uma onda de choque massiva. O impacto parte a espada de Hard ao meio, corta seu corpo e destrói completamente a parede atrás dele. Hard entra em choque e desaba no chão, sem acreditar no que aconteceu, enquanto os escombros caem. Ness fica apavorada e corre imediatamente para ver se ele ainda está vivo. Com medo de levar bronca se ele morrer, a voz de Ellie ecoa, reclamando de Nas por quebrar as paredes da torre. Nas tenta disfarçar, dizendo que foi só um arranhão e que a parede está ótima. Light sorri enquanto Ellie diz que reforçou as paredes daquele andar por causa dela. Mas ela conseguiu atravessar mesmo assim, e agora terá que consertar tudo usando sua mana. Nas pede desculpas, prometendo que não vai se repetir. Ao ouvir um sussurro de Hard, ela se vira e vê que ele começou a se curar e se levanta com a espada quebrada na mão. Ellie avisa para Ness pegar leve e não causar mais destruição. Nas promete ser cuidadosa e se vira para Hard, que pede desculpas por não levá-la a sério e promete dar tudo de si agora. Ele usa um golpe estilo Jujutsu Kaisen e ativa uma expansão de domínio, prendendo Nas em uma barreira silenciosa. Hard sabe que isso lhe dá vantagem e drena as habilidades dela para aumentar seu poder. Seu corpo se inunda de energia e ele cria uma lâmina mágica quase transparente, o que torna muito difícil para sua oponente se defender. Nas fica surpresa, pois nunca viu nada parecido, e Hard sabe que a pegou de surpresa com seu golpe mais poderoso, que ele raramente precisa usar. Ele nota que Nas guardou a espada e se prepara para uma luta corporal, o que o confunde. Ele pensa que ela não entendeu a espada dele e quer lutar na mão. Ele confia na estratégia, achando que ela é inexperiente e vai avançar, permitindo que ele a parta ao meio, mas ele subestimou a velocidade dela. Antes de piscar, ela desfere um soco que o joga na parede. Nas fica feliz que a parede não quebrou desta vez, pois guardou a espada só para controlar a força. Ellie reclama do buraco na parede e manda ela buscar Hard para voltarem ao topo. Light pergunta se Ellie está bem, já que manter uma torre desse tamanho consome muita energia. Ela diz que às vezes sente fraqueza, mas aguenta firme se precisar. Light agradece, dizendo que não será necessário, pois os convidados chegaram. Ele abre a porta e encontra Sasha e Mikhail. Sasha logo o reconhece como o garoto do mercado com o rosto queimado. Mikhail pergunta se ela o conhece e ela diz que só o viu uma vez. Sasha se irrita e manda Light controlar a língua, pois ele é só um humano, e exige que ele traga refrescos. Light sorri, dizendo que preferia quando ela era gentil. Sasha faz cara de confusa, dizendo que nunca seria gentil com um humano de merda, até que Light tira a máscara e ela trava. Light diz que fazem 3 anos desde que se viram pela última vez, mas Sasha está trêmula demais, perguntando como isso é possível e onde foram parar as cicatrizes. Light sorri, dizendo que as cicatrizes eram uma ilusão e que ele parou de envelhecer para se lembrar de quem o prejudicou. Ela não consegue acreditar no que houve. Quando Mikhail pergunta se esse é o garoto que ela deveria matar, o candidato a mestre, Sasha ainda está em choque, mas ele revela que sobreviveu ao cair no nível mais baixo do abismo.
e que passou os últimos 3 anos planejando sua vingança contra todos que o traíram. Sasha não sabe o que dizer, mas Mikhail ri, dizendo que esse é o melhor presente de casamento possível. Sasha pergunta do que ele está falando. Mikhail explica que ao matar o mentor que ameaçou o reino e roubar a tecnologia da torre, eles ganharão influência, riquezas e títulos. Sasha pergunta e se descobrirem que ela mentiu sobre ter matado Light. Mikhail diz que eles vão usar a estratégia dos youtubers. Se fizerem algo errado, é só ignorar e tudo ficará bem. Isso a enche de confiança e ela chama Mikhail de gênio. Ela se vira para Light e começa a xingá-lo, dizendo que um humano imundo como ele será esmagado como um inseto. Light não responde, pega seu cajado e diz para ele e o Fury não interferirem. Ele caminha até o casal e diz que celebrará o casamento com sua vingança, mas Sasha ri, dizendo que está mais forte. Além disso, ela saca um instrumento musical dourado, que Light reconhece como um item lendário. Sasha toca a flauta e círculos mágicos surgem, invocando 2 divindades enormes. Os seres angelicais são invocações de classe fantasma, e o anjo ataca Light imediatamente. Light desvia sem esforço e se prepara para um contra-ataque. O anjo percebe o perigo e ativa seu escudo, mas não é o suficiente. Light atravessa a Kefeza e arranca um braço dele. Ele pensa que queria matar uma invocação num golpe, mas terá que dar um show. Sasha fica horrorizada com o que Light fez, já que ele deveria ser um humano nível 15. Light sorri e diz que esqueceu de mencionar que ficou um pouco mais forte e revela seus status. Sasha entra em pânico ao ver que Light é nível 9.999, mas Mikhail mantém a calma, dizendo que ela não deve cair em mentiras óbvias, pois esse nível é fantasia e ele usou um item especial. Sasha é a pessoa mais ingênua e delirante que existe, acredita em Mikhail e manda seus anjos eliminarem Light o mais rápido possível. Light decide provar seu nível e lança uma sequência de magias. Dust Devil para cegar, Shadowbind para imobilizar, Ice Shard para impedir a cura e flechas de fogo para causar dano massivo. Para sua surpresa, Sasha consegue invocá-los de novo sem esforço, dizendo que pode fazer isso quantas vezes quiser. Light percebe que os anjos são problemáticos e decide ir à fonte. Num instante, ele aparece na frente de Sasha e tenta um golpe brutal, mas é bloqueado por Mikhail, que manda ele tirar as mãos dela. Light se surpreende, mas Mikhail sorri, dizendo que o escudo faz mais que bloquear. Nesse momento, uma energia imensa é liberada do escudo, empurrando Light. Mikhail ri da confusão dele, dizendo que seu escudo é um item sagrado que reflete os ataques dos pecadores. E não é só isso, ele também pode aumentar os status de seus aliados. De repente, os anjos parecem estar bombados. Sasha ri, dizendo que Light não tem escolha a não ser se render. Light começa a rir como um maníaco, dizendo que agora mostrará o verdadeiro desespero. Ele começa a entoar um feitiço que assusta até Ellie e o Fury, que pedem para ele não usar aquilo. Mas Light não se importa. Ele libera todos os selos de sua magia e invoca a arma de classe demônio, Gumi, cuja aura faz Mikhail e Sasha quase se mijarem de medo. Mikhail percebe que a situação é grave e manda Sasha atacar. Ela envia os anjos, mas no momento em que o anjo o toca, sua espada se estilhaça e nenhuma cura funciona. Light continua avançando, o anjo tanque usa seu escudo, mas Light usa um golpe leve com sua lança para evaporar todos os anjos sem suar. Ele continua, sentindo que a arma fere sua própria mão. Mas ele decide que vale a pena sacrificar um braço ou 2 se isso significar mostrar aos elfos o verdadeiro desespero. Sasha, aterrorizada, invoca um arcanjo, maior e mais forte que todos. O arcanjo usa seu feitiço mais forte. Sasha ri, dizendo que é impossível sobreviver. Mas Light nem se defende, pois a magia é anulada assim que o atinge. Sasha grita para o anjo repetir o ataque, mas não importa quantas vezes ele tente. É inútil, pois Light continua caminhando sem se defender. Ele ri do desespero de Sasha, dizendo que ela pode tentar o que quiser, mas morrerá pelas mãos dele hoje, e nem Deus pode salvá-la. Ela tenta usar a melhor habilidade do arcanjo, mas é inútil. Light afasta as tentativas de defesa dela com desdém, o que basta para destruir o arcanjo completamente. Mikhail manda ela invocar os arcanjos de novo, mas para seu horror, nenhum anjo aparece. Light está lá com sua lança brilhando com uma energia sombria, quando a flauta mágica vira cinzas nas mãos dela e se despedaça. Mikhail e Sasha ficam paralisados, enquanto Light diz que só usou um pouco do poder da lança, o suficiente para destruir uma arma de classe fantasma. Mikhail se recusa a acreditar, dizendo que nada deveria derrotar uma arma fantasma, muito menos uma lança empunhada por um humano insignificante. Light sorri, dizendo que é uma arma de classe Gênesis. Mikhail não consegue acreditar e se recusa a aceitar a verdade. Igual a minha ex, ele vive em negação, dizendo que armas de classe Gênesis são apenas um. Ele diz que só um idiota acreditaria em mentiras tão absurdas. Sasha concorda, dizendo que a arma quebrou por pura sorte e que Light não terá tanta sorte de novo. Mikhail ganha coragem, dizendo que não importa o que Light faça, seu escudo de retribuição refletirá tudo, então Light não tem chance de vencer. Light decide que já ouviu o suficiente e avança com um ataque tão poderoso que Mikhail precisa de tudo o que tem para tentar se proteger. Light ri, provocando Mikhail e dizendo que elfos são melhores que humanos.
Mikhail não consegue dizer uma palavra, rangendo os dentes, mas é inútil. Seu escudo quebra em 1000 pedaços, jogando Mikhail e Sasha no chão. Mikhail finalmente percebe que Light não estava blefando. Ele se levanta dizendo que Light é poderoso demais para ser um humano comum, e que ele deve ser o maestro renascido. Light manda ele guardar esses rótulos, dizendo que nem sabe o que é um maestro. Mikhail muda de postura, dizendo que sendo maestro ou não, ele é perigoso demais e deve morrer. Ele se gaba dizendo que, embora adorasse matar um camponês como Light, a descoberta do maestro deve ser reportada à rainha. Ele saca uma pena e diz que Light será resolvido em... Ele tenta usar magia de teletransporte, mas nada acontece. Ele entra em pânico e tenta várias vezes, mas Light ri, dizendo que eles estão presos ali com ele. Como todo o teletransporte é anulado no castelo, Mikhail faz um discurso estúpido sobre como nenhuma magia pode bloquear isso. Ellie diz que o elfo está certo, não existe magia assim. O encantamento nessa torre é um feitiço novo criado por ela. Mikhail fica chocado, pois nunca ouviu falar de alguém capaz de criar novos feitiços nesta era. Sasha entra em pânico, mas ele diz que os Cavaleiros Brancos virão, e que o Capitão Hard é nível 3000, então Light seria presa fácil. Ele manda Light deixá-los ir, ou Hard os transformará em cinzas. Light ri da ideia de Hard ajudá-los e convida os convidados a entrar. Nesse momento, todas as suas invocações entram, deixando Mikhail e Sasha em choque ao verem os Cavaleiros Brancos quase mortos. Jack nota a lança e sabe o dano que ela causa a Light. Mas Light diz para não se preocupar e volta a atenção para Mikhail, perguntando quem vai salvá-los agora. Como um perdedor, Mikhail se ajoelha e oferece uma proposta interessante. Light decide ouvir, e Mikhail diz que conhece tudo sobre o reino élfico e pode unir forças para conquistá-lo. Sasha olha para ele, incrédula, enquanto ele diz que Light só precisa dar a ordem. Light diz que não tem interesse no trono, só quer vingança e a verdade sobre o maestro. Mikhail recua, colocando Sasha na frente e dizendo que nunca quis matá-lo, então a culpa é dela. Ela não acredita e pergunta se ele vai deixá-la morrer. Mikhail grita para ela calar a boca, chamando-a de vadia, e diz para não arrastá-lo para a bagunça que ela criou. Ele diz na cara dela que nunca gostou do noivado e só queria a arma fantasma dela. Sasha chora, dizendo que ele jurou amor eterno. Mikhail a cala, dizendo que ela é só uma camponesa que subiu demais na corte. Ele pergunta a Light se deve matá-la inútil, mas Light, cansado, passa o serviço para Ellie. A maga se adianta, dizendo que esperava por esse momento. Mikhail começa a bajular Light, dizendo que agora é seu fã e o adorará para sempre. Ellie não se importa e diz que a morte dele será longa e dolorosa. Mikhail tenta fugir, mas Ellie o alcança em segundos e usa seu feitiço para prendê-lo em um labirinto de espinhos. Light se vira para Sasha, que percebe que seu time está morto. Ela usa a tática da minha ex, lembrando Light de como ela o consolava quando ele chorava de saudade de casa. Ela diz que enxugava suas lágrimas, o abraçava e o defendia dos valentões. Light sorri e diz que ela fez tudo isso, mas nada era real. Ela só mantinha as aparências, e quando ele não servia mais, ela o descartou. Ela tenta de novo, dizendo que sabe que ele tinha uma queda por ela e que ela o deixaria transar quando quisesse. Ela implora para ele matar todos, menos ela. Isso enfurece o Furry, que pula na frente dela, dizendo que vai garantir que suas feras a devorem da forma mais dolorosa possível. Light manda ela recuar e volta sua atenção para Sasha. Ele diz que não vai matá-la agora porque tem outros planos. E até lá, Sasha vai ficar no abismo sentindo a pior dor que alguém pode imaginar. Dito isso, ele se vira, mas lembra que ela atirou na perna dele nas masmorras, então ele retribui o favor. Enquanto ela se contorce no chão, a gótica aparece e a engole inteira para ser torturada depois. Assim que termina, Light percebe que exagerou na dose e cai de exaustão. Quando finalmente acorda, ele se vê no meio do abismo, de volta à sua cama com Mei ao seu lado. Ele tenta levantar, mas Mei pede que descanse mais e, com lágrimas nos olhos, diz para ele se cuidar, já que agora ele comanda um reino inteiro, sem falar nas invocações prontas para morrer por ele. No reino élfico, um conselho é convocado para discutir o sumiço dos Cavaleiros Brancos, e a rainha, mãe do Capitão Hard, está furiosa por não terem ideia de onde o filho e os outros estão. Nesse momento, um soldado entra correndo, dizendo que vários dragões estão invadindo a cidade. A rainha corre até a janela e vê uma onda de dragões entrando, quando a voz de Ellie ecoa pelos céus. Ela diz ser a bruxa da Torre Mágica e revela que os idiotas dos Cavaleiros Brancos são seus reféns. Ela exige falar com o comandante ou a cidade será destruída pelos dragões num piscar de olhos. Para mostrar que não está brincando, ela usa um sopro de fogo e transforma uma montanha em pó. A rainha aparece, Ellie pousa no pátio e é cercada por vários guardas imediatamente. A rainha ordena que Ellie solte os cavaleiros, mas Ellie manda ela calar a boca, pois não tem autoridade nenhuma. Ela avança contra a rainha e os guardas tentam atacá-la na hora. Mas sem mover um dedo, Ellie usa magia para criar árvores sugadoras de sangue que destroem todos os soldados. A rainha tenta fugir, mas Ellie a pega e usa magia para vasculhar suas memórias sobre o maestro. Infelizmente, não acha nada interessante, então diz que os Cavaleiros Brancos continuarão como reféns, e ordena que a rainha liberte todos os escravos humanos, pois agora os humanos vão se governar.
Com isso, ela volta para a torre, onde Light chega para ver o progresso. Ele fica impressionado ao ver que uma pequena população de humanos já se reuniu ao redor da torre e está prosperando. Ele diz às suas invocações que planejava se vingar e destruir o mundo, mas agora acha injusto com os outros humanos. Então ele vai se vingar e construir um mundo melhor para todos viverem. Mas o vídeo termina aqui. Lembre-se de curtir e se inscrever no canal. Obrigado por assistir e até a próxima.